mais um episódio do nosso podcast, o nosso Cabralcast. Com vocês, de novo, eu, Daiane Cabral, ortodontista, meu marido, Ricardo Cabral, especialista e mestre em prótese, especialista e mestre em implante, fazendo especialização em buco e harmonização facial, tá, gente? Chique no último, chique no último. A Jadna Cabral, que é a nossa endodontista lá do consultório da Cabral Clínica, e a Fernanda da Nova Era, que hoje cedeu seu lugar de apresentadora para mim, minha humilde serva. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem. Tudo certo, doutor Ricardo? Tudo certo. Doutora Dai? Tudo bem. Doutora Jadna? Tudo ok, tudo certinho. certo? Tudo certinho. Então, gente, vamos dar início aí a mais um episódio do Cabralcast. E hoje o tema da mesa aqui vai ser um tema polêmico. Mitos e verdades. Esse é bom. Né? Então, assim, a gente absorveu algumas perguntas, né, lá no Instagram da Cabral, Clínica Cabral, pra gente estar trazendo aqui pra essa mesa e perguntando pra vocês. O que é verdade? Desmistificar, então. Exatamente. Por quê? Muita gente pensa assim, pá, se eu for lá no dentista, vai doer a anestesia, vai fazer um canal, vai sair com o rosto lá que vai ficar uma semana doendo. Então, assim, a gente vai deixar aí o doutor dar um alô aí pro pessoal em casa que tá nos assistindo, a doutora Jadna. Vamos lá, doutor Ricardo? Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aí então para mais uma etapa, né? Para a gente mostrar e divulgar o nosso trabalho, para que o pessoal conheça, né? Uma odontologia aí com comprometimento, uma odontologia séria, né? Buscando sempre a excelência. E estamos aí para o que der e vier. Show de bola! Boa noite, pessoal. Esqueci. Não tem Agora, problema. vai começar Olá, tudo de novo? não, corta, tá. corta depois, vai. Então tá bom. Olá, pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui no nosso podcast da Cabral Clínica. E vamos hoje, né, para mais um assunto que é muito importante, para desmistificar muitos temas que as pessoas têm dúvidas, né? E a gente está aqui para sanar as dúvidas. Então, nós vamos começar já com uma pergunta polêmica aí. E Vamos lá? Estão preparados? Estão Só preparados? só as fáceis. Deixa! dá pra colar. Devolve a minha cola. Boa! Pessoal, só frisando aqui pro pessoal que está nos vendo em casa, a Cabral Clínica, ela conta hoje com um corpo de especialistas, tá? Bem completo, uma estrutura top, show de bola, contamos com laboratório próprio e agora com uma novidade que é o estacionamento próprio. Exatamente. Tá? Exatamente. Nosso cliente chega lá, coloca o carro lá no nosso estacionamento, vai tranquilinho, toma um cafezinho lá com o pessoal da clínica, né? E se sente à vontade, porque também faz parte da família Cabral. Não tá? tem mais que ficar procurando lugar na rua para Exato. estacionar, que às vezes gera um estresse, né? Que era um problema para nós no passado, né? Exatamente. Era um Mas problema, né? não é mais. Não é mais. Então vamos começar aqui já com uma pergunta polêmica. Eu largo a pergunta e quem quiser já ir respondendo, bora lá. Se não dói, não preciso ir ao dentista? Mentira. Mito. Por quê? 1000 vezes mentira. Porque- Verdade ou mentira, Ricardo? É mentira. Gente, assim, ó, vou dar o exemplo, por exemplo, da doença que ainda mutila, né, é responsável pelo maior número de extrações de dente que a gente ainda tem nos consultórios, que é a cárie dentária. A cárie é uma doença da boca, não é do dente. A sequela é a destruição do dente, por causa do número de bactérias que a gente tem. Então é uma doença infecto-contagiosa. Há uma necessidade, sim, e isso depende de pessoa para pessoa, de fazer uma manutenção, uma famosa limpeza, que o pessoal que a gente faz, orienta os pacientes. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer essa limpeza? Né? Essa que é a maior pergunta. Depende de pessoa para pessoa, depende qual é a velocidade que essa placa bacteriana ela forma, e ela tem que ser patogênica, né? O que é patogênica? Ela, no momento em que ela está pronta para causar a doença. Então, geralmente, de 48 a 72 horas ela já se torna patogênica, mas aí a gente pensa, eu não fico 3 dias sem escovar o dente, por que eu tenho cárie? Então, essa já é uma questão que nós temos que botar em pauta, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai avaliar o perfil da pessoa. O que é isso? Qual é a condição, o tempo que ela tem para poder escovar esse dente, né? Como é que ela faz essa limpeza, se ela escova de forma correta. A gente faz um exame, a Jadna, quando ela avalia o paciente, ela faz um exame geral,
controle, faz o teste, às vezes, de revelação de placa, né? Para ver como que está esse paciente, observa o número de restaurações que ele já tem na boca. Por exemplo, uma pessoa que tem 10 restaurações na boca, já no dente. Alto Então, índice de cárie. já tem uma chance maior de essa pessoa ter cárie. Porque já teve isso no passado, né? Como é que foi controlada essa doença? Né? A pessoa fez um tratamento para controlar essa doença ou só abriu o dente, restaurou e acabou? E sem contar que tudo, até a nossa boca, como organismo, quando a gente tem um desequilíbrio, é que vai acontecer alguns problemas. A nossa boca ela é repleta de bactérias boas e ruins, né? E tudo que a gente ingere tem flúor, tem nutrientes e vitaminas e tem tudo. Então, o nosso organismo, a nossa saliva, ela já tem também a proteção contra a lesão de cárie. Porque a gente já está ingerindo flúor, a gente já está escovando os dentes, os anticorpos, né? Isso, os anticorpos já para essas bactérias. Porém, quando há um desequilíbrio dessas bactérias e dessa flora bacteriana, é que vai ter o desenvolvimento da lesão de cárie. Porque a cárie não é a lesão, a cárie é a bactéria. Exatamente. A lesão é o que a bactéria deixa. Eu sempre brinco com os meus pacientes que eu brinco com criança, que eu atendo criança. Uhum. Então eu falo que o resultado ali é o xixi da bactéria. Porque o que ela se alimenta, ela vai excretar, que ela faz xixi, faz cocô, que é um ácido e esse ácido e que vai corroer a parte do dente, que é onde a gente vê aquele buraco, que ele fica mole e a gente tem que remover. Até uma coisa interessante, que essa, acho que a Jana já vai trazer, é a questão que é assim, ó, mas poxa, eu escovo meu dente 5 vezes por dia. Eu ia até não abordar... preciso fazer limpeza? Bom, Não, e assim, o que eu ia falar um pouquinho antes era, porque os pacientes têm muito costume de perguntar quantas cáries eu tenho. Não se conta, né? Porque você tem a doença cárie, né? Então, não se conta quantas. Enquanto você tá com a doença, lesões, né? exatamente, quantas lesões, né? E em quantos dentes foi acometidos, né? Por essa lesão. E a questão da escovação, até o Ricardo tá falando assim, sobre o evidenciador de placa, de cárie, que a gente coloca. E aí tu limpa, vai colocar de novo, aparece novamente evidenciando, né, partes do dente que não foram escovadas. Então, eu sou da filosofia que uma escovação, tu não precisa escovar 20 vezes ao dia, mas eu acho que aquela escovação que tu faz, as 3 vezes ao dia, ela tem que ser demoradinha assim, tem que ser muito bem feitinha, porque o nosso dente tem várias faces. Então tem que procurar escovar, tem que colocar uma ordem na escovação, né? Pra te saber onde tu escovou, onde não escovou. Então tem que ter uma técnica para escovar, né? E demorar um pouquinho mais, fazer uma escovação bem feitinha. Porque uma escovação de qualidade, ela vai gerar muito mais resultado do que uma escovação de qualquer jeito. Então às vezes tu vai escovar 20 vezes de qualquer jeito. Não adiantou nada, só abrasou. A literatura hoje ela fala, né, que a velocidade de formação da placa bacteriana, do biofilme bacteriano, é em torno de 12 horas. Em 12 horas você já tem a formação. Então, por isso que a gente tem que escovar o dente pelo menos 2 vezes ao dia, né? Então, esse seria o ideal. A gente desorganiza a placa bacteriana, que daí ela não vai ser mais patogênica, né? Não vai estar mais apta a causar a doença. Mas a maioria desses estudos foram feitos para países europeus, onde o grau de instrução é maior. É difícil para a gente abordar para os nossos pacientes aqui, que a maioria a gente já vem de um grau de instrução menor, a classe social também altera, isso influencia, né, no processo saúde e doença em cima para cada pessoa. Então, como é que a gente orienta esses pacientes? Né? No mínimo, a escovação 3 vezes ao dia, no mínimo, certo? Para uma pessoa que tem alto índice, tem mais facilidade de desenvolver cárie, escova maior, mais vezes. É mais fácil a gente indicar uma quantidade de vezes e dizer que ele é obrigado a fazer 3 vezes ao dia, porque senão ele não faz nenhuma. Não faz nenhuma. Porque se a gente disser assim, uma escovação ao dia é excelente, ele não vai fazer nem aquela. Não, mas uma eu acho pouco, né? Mas eu tô supondo, né? Se a gente disser que 2 é o suficiente, já... É porque tá se falando muito, né, na internet, porque eu acho que tem que cuidar muito, porque esse problema da mídia, né,
Tá se colocando muita coisa que é mentira. Isso é bem importante tu colocar, Jade, Muita porque assim, ó, mentira. a gente, a Nova Era atende outros clientes e a gente atende um hospital, né? E a gente tá sempre ali com os médicos e tal, né? O que as pessoas fazem hoje? Elas vão lá pro Dr. Google. Exatamente. Exatamente. Não é verdade? Então, assim, até a próxima pergunta aqui, assim, é colocar remédio quando o dente tá aberto, remédio de dor lá, tipo paracetamol, pior Tilenol e tal, chegar e mito. pingar dentro do dente. O remédio é o dentista, procura o cirurgião dentista. Porque Esse pode é o estar remédio. gravando muito mais, né? O problema, e aí quando ele chegar aí, ou ele já tá com um problema grande, que é uma celulite facial e só a nível hospitalar, ou vai perder o dente. É uma coisa bem interessante, assim, gente, ó, até vou falar aqui um ponto bem legal, assim. Eu hoje sou paciente também da Cabral Clínica, né? Quando iniciei lá, passei primeiro com a doutora Jadna, né? Ainda estamos, né? Já passei com a doutora Dai e agora estou indo para o doutor Ricardo. Olha como é importante ter, né, todo esse amparo, porque é um processo, né? Então, como a gente falou no primeiro tema aqui, a gente não dá procurar o dente só quando dói. Não. Né, doutor Pelo Ricardo? contrário, Né? Que às vezes tu escovar o dente 20 vezes. Não resolve. E um fator importante, para você que fez implante, para você que está aí, que fez qualquer trabalho restaurador, lente de contato, ó, que na verdade eu acho um absurdo falar lente de contato, né, que é o Como é pior. que seria o nome? Faceta, né? O nome técnico correto é faceta. A lente de contato é um nome comercial, né, de uma faceta ultra fina que se comparava, que a gente, como técnico, né, botava ela entre a luz, ela passava a luz por ser tão fina, 0,3, 0,4 milímetros de espessura. O nome correto mesmo é faceta, né, que deve fazer isso aí. Então, assim, para você que tem esse tipo de trabalho, deve se preocupar ainda mais com um número maior de escovação para manter limpo essa região, porque tem alto risco de infiltrar e perder todo o trabalho, principalmente com implante. O que eu recebo no meu consultório? Doutor, fiz implante, não preciso mais escovar o dente. Errado? Não estraga. É aí que Canal tem que também, escovar o né? dente. Botei, doutor Aí Ricardo, que tem que escovar o botei a dente. famosa perereca. Não Aí- precisa higienizar a perereca? Não. Obrigatório. Não É nesse momento que você tem que escovar muito maior do que se tivesse um dente natural. Não existe nada ainda feito pelo homem que supere um dente. Nada. O dente ainda é a melhor Nada opção supera o de- que Deus criou. Nada. Então eu vou até pontuar aqui, pessoal, só para vocês entenderem. Quando eu sentei lá na cadeira da doutora Jadna pela primeira vez, olha o que ela me falou, me marcou, tá, Jadna? Foi o quê? Que quando o dente tá ali, ele tá perfeito, ele não foi, ninguém mexeu e tal, não se mexe. Se o dente não tem nada, não se mexe. Depende do boleto que a gente tem para pagar, né? Não mexe. Boa. Mas assim, quando o dente tá natural, é bem a tua pegada que tu falou, né, doutor Ricardo? Não existe nada. Por exemplo, a pessoa que faz implante, né, nunca vai conseguir diferenciar de um fio de cabelo de uma pedra. Porque não existe mais a tem propriocepção, né? O que é a propriocepção? Por exemplo, Verdade. se você bota a mão em cima da mesa, né, hoje, os receptores sensoriais que a gente tem na pele vai identificar que isso aqui é liso, que é gelado, que é quente. Na boca, no dente, nós também temos essa propriocepção, esses receptores sensoriais, que está presente no ligamento periodontal, lá no dente, na raiz do dente. Então essa propriocepção é ela que vai te dizer se está quente, aliás, se é duro o que tu está comendo, o que é mole. No implante não existe mais isso. Você removeu Verdade. isso aí, você vai colocar. Então você não sabe se está mordendo uma pedra, alguma coisa. Então o dente é responsável por isso. E ainda mais por guiar a nossa boca para um relacionamento com músculo, com articulação. Ele ainda é a melhor opção. Então dentro da clínica a gente preza ao máximo para tentar salvar o dente. Dentro de um plano reabilitador. Aí a gente entra e conversa com o nosso paciente qual é a melhor opção. Se a gente vai extrair, se não vai. É onde entra a opção com a Daiane, de a gente endireitar os dentes às vezes, né? Para alinhar, deixar de forma estética. Converso com a Jadna, ó, preciso ver isso aqui, Ricardo. Impossível tratar esse canal, não tem como. A Daiane fala, ó, não tem como a gente desinclinar esse dente. Aí sim a gente vai condenar um dente. Quando é que a gente condena um dente, né? A gente avalia as opções de tratamento para ele. Se for mais que 3 tipos de tratamento para executar esse dente e ainda assim a chance de sucesso chegar próximo dos 60%, o dente está perdido. Vai para o implante porque a chance é melhor. A mesma coisa para endo, né? Se eu vou lá, Ricardo,
Posso fazer ainda o descendente? Não, já não vai sobrar estrutura para colocar uma coroa, né? Então não tem como. Não tem por que fazer com que Exato. o paciente passe Exato. por esse Se processo tem uma destruição sem muito grande. sem obter um resultado legal. E agora, Não adianta. uma puxada pro podcast passado. Tu acha que a gente consegue fazer isso de forma rápida? Essa avaliação é de forma rápida? Isso tudo que eles estão vendendo na internet. Entendeu? Não, Porque às vezes eu chego lá num consultório, daqui a pouco já estou extraindo todos os dentes. Não é assim. A gente senta, avalia, monta esse trabalho numa coisa que a gente chama de articulador, faz um estudo chamado análise oclusal funcional, Olha o isso que o diferencial. especialista vai fazer. E essa análise oclusal funcional eu vou conversar, eu sempre falo, primeiro eu vou conversar com o modelo de gesso do paciente ou modelo digital e vou sentar com as duas. E a gente vai avaliar isso aqui, junto com fotografia, com exame fotográfico, junto com análise radiográfica ou tomográfica, né, com os exames de imagem. Praticamente 98% dos pacientes, nós três... Não, Sentamos sabe, juntos. eu tiro por mim, né? É difícil a gente ter um paciente que não passa por nós todos. Então eu tiro por mim. Muito difícil. Hoje eu tô aqui como proprietária da Nova Era, mas assim, também sou paciente de vocês e sentei na cadeira da doutora Jade, né? Passei pela avaliação da DAI, agora eu vou pro doutor Ricardo, que é um conjunto, né? É um Teve um conjunto. paciente... Pra chegar num resultado Teve legal. vários pacientes que vêm para mim para implante. Não, vim para fazer implante. Aí a gente faz essa análise, vai para ortodontia. Só depois de 2, 3 anos é que o paciente vai voltar para mim para É eu o meu poder caso. operar. É o meu caso. Então vai passa Vou pela voltar pro aparelho. Jardina, vem tudo. Vai voltar Eu pra até, aparelho. sobre a Aí questão da internet... Não, pode falar. Até, gente, importante falar, tá? Eu usei aparelho 3 anos, tá? Por um processo aí, uma conduta, né, Dai? Né? E tal. Hoje vou ter que voltar pro aparelho, Isso. né? Então, assim, ó, o barato ele sai caro. Então ainda teve sorte, né? Foi 3 anos. Eu atendi uma menina essa semana passada e foi 9 anos. 9 anos, metade do aparelho colocado ainda nos dentes. Faltou os dentes molares, faltou... Isso é um absurdo. Não dá para acreditar nisso aí. Agora, Não olha, sei em que eu pego ponto que a gente está paciente com chegando. dez lógico, dos anos meus de 40 aparelho. anos eu vou pôr aparelho Que novamente. Eu pego pacientes com 10 anos de aparelho, que tá lá que já não aguenta mais. Eu até comecei um tratamento agora de um paciente que ele tava 10 anos de aparelho. Um Misericórdia. absurdo, um Aí eu absurdo. removi tudo, deixei ele, eu acho que uns 6 meses sem nada, assim, porque fazia muito tempo que tava de aparelho. Então, isso é desgastante tanto para ele quanto... Pensa Lesão nas, de cárie, nas, já de Nova York, aí em a todos região, os é. dentes. Pensa Todos a os região ao dentes. redor do dente como que tá, porque tem movimentação há 10 Limpeza, anos. gengiva, né? Daí Então a tava gente tudo- remove tudo, eu removi todo Tudo o aparelho, doente. aí agora eu tenho que tratar, esperei para depois recomeçar o tratamento. O profissional, quando ele não tem conhecimento de causa, né, Ricardo? É o que eu sempre digo assim, ó, a gente gosta muito de estar trazendo vocês para o podcast, aí futuros vídeos que virão também, para estar esclarecendo as pessoas que nos acompanham, né? Como é importante, né? Quantas especializações tu tem, Ricardo? Eu sou especialista em 3 áreas. E tá estudando ainda, né, Ricardo? Não parou? Estou me especializando em mais 2. Então, assim, olha só, a doutora Dai, a doutora Jade, o quanto é importante estar sempre buscando Estudando, conhecimento. buscando conhecimento. Né? Não ir lá dar um doutor Google lá e dizer assim, ó, o que deve fazer. Né? que Se na fosse tão verdade- fácil assim, né, doutor Ricardo? Não tinha uma faculdade para tu cursar, uma Exatamente. especialização É isso. Por pós. isso que eu acho que tem que bater bastante nessa tecla de mitos e verdades e de estar na internet, porque eles estão oferecendo tanta coisa. Eu até estava conversando com a Daiane ontem a respeito disso. Tratamento de canal em 15 minutos, devido a esse avanço tecnológico, das limas reciprocantes, do sistema mecanizado, que é tudo mais rápido, e aí se esquece todos os protocolos, todos os cuidados, reconstrução do dente, agitação da solução irrigadora aí. Como que eu vou fazer uma endo em 15 minutos? Você sabe que hoje é uma coisa bem importante. A implantodontia, que dentro da odontologia, é a ciência que mais evolui. Sabe? Ela que... E o pessoal fala que o implante importado é melhor que o nacional. Nem de perto. Isso é a maior besteira que a gente ouve. Primeiro, porque osso não conhece marca de implante. Boa. Mas você sabe Boa. claro que a gente não trabalha com qualquer marca, né? A empresa com que eu trabalho, ela existe no Brasil há mais de 20 anos, né? Foi uma das primeiras empresas de implante no Brasil a ser utilizado. O implante que eu utilizo é um dos implantes mais caros do mercado. Por quê? Pela minha preferência técnica.
por determinados... Que não é o osso que diz isso. Não é o osso que diz isso, é a minha forma O de osso não trabalhar fala. com ele. Ouço, Mas você conversa. sabe que as empresas importadas de implantes dificilmente sugerem carga imediata para os implantes deles? Porque o que é a carga imediata? Eu coloco o implante e já coloco o dente em cima. Tu sabes, doutor Ricardo, que a Entendeu? maioria que a gente passa aí nas clínicas, implante, carga imediata e tal, porque a pessoa não quer ficar sem o dente. É, Mas Cai no aí- conto do vigário. Aí é o que, na verdade, faz. E na orto, Dai? Na É. verdade, faz. Pode fazer. Mas e é Bem durável? indicada. Eu Tem fiz que tá e tive bem que indicada. remover tudo. É, Tive que então, remover tudo. bem indicada. Tudo se faz. Tudo se faz. E o Lembra que eu te pós? falei, lembra que eu te falei que tudo pode? Que o Mas ma- nem tudo convém? E o mais importante para Então, você que está assistindo a gente aí, ó, É aquela história, quem né? carrega o peso do tratamento é o paciente. Não é, É o profissional É que vai ele fazer. que vai sofrer Pode as ficar Quem consequências. vai consciência carregar com a pesada, sequela, quem vai carregar com a desgraça a hora que der errado é o paciente, não é o profissional. Tu sabes que eu fiz a carga imediata de um implante que eu tenho, tá? Ele fez 10, tal, vim embora. Putz, já saí com o dente, né, doutor Ricardo? Felizaça, Ótimo. né, da vida, né? Aham. Já saí. 3 dias depois, eu senti que o meu dente ele começou a ceder. Eu senti que ele tava ficando Mobilidade, molinho. mobilidade. E resumindo a conversa, eu voltei lá, começou a me dar febre. Eu voltei lá, não só a coroa que se fala, é assim, né? Exatamente, a E parte tava externa. ali, mas o meu pino Certo? também tinha cedido. Fernanda, assim, ó, a carga imediata ela não é ruim, pelo contrário, ela é, quando bem indicada, e bem indicada, é o melhor tratamento que existe. Mas existe fatores de exclusão para que a gente remove o paciente da carga imediata. Existe a indicação e a contraindicação. Um dos primeiros livros de carga imediata escrito, que eu conheço, da década do ano de 2000 para cá, foi do livro do Jimenez Lopes. E esse livro, ele fala muito assim da indicação dessa técnica. Depois de lá para cá, conforme foi evoluindo, esse imediatismo, tem muitos profissionais que vendem cursos e a gente vai, que são professores também, mas vendem muito curso, vendem muita marca e as indicações e contraindicação da carga imediata foram diminuindo. Assim, o cara pesquisou durante 30 anos da vida dele, né? Ele foi um dos percussores aí também da implantodontia, né? No mundo todo, mas ele pesquisou muito, né? Ele é um professor da Espanha e pesquisou muito isso aí. E ele aborda, ele fala que a carga imediata existe uma indicação bem precisa, você tem que ter critérios de exclusão, o paciente fumante não pode fazer, Olha por só. alto risco de dar problema, né? Paciente com bruxismo, trauma oclusal, você tem que avaliar muito, isso aí não é qualquer um. Então essa análise que a gente faz, chamada análise oclusal funcional, a gente indica se o paciente vai para carga imediata ou não, Olha só. entendeu? Tem Então tudo isso. existe várias formas de tratamento que você consegue É que fazer, também se ele tipo uma levar estética carga imediata ou um imediata, perfil de ele não vai. emergência, né? Para esse dente, depois a gente explica, a hora que entrar em parte técnica, depois a gente vai ter alguma coisa sobre isso, de indicação para isso aí, né? Então a gente faz essa análise para não fazer o imediatismo. E por que eu falo isso? Todo dia no meu consultório o pessoal vem, eu quero dente para ontem. Não, não é assim. O Eu ia te problema perguntar isso não é agora. assim. Eu ia te perguntar isso A gente agora. recebe muito paciente que vem do estrangeiro para tratar ali. É. Aí é aquela loucura. Aí tu olha, meu Deus, como é que eu vou conseguir... E às vezes, como é que você vai conseguir fazer um tratamento, né? Eu falo, olha, não dá. Não dá, eu Eles não vou vêm, conseguir. Em 2 meses eles Isso que querem nós temos tudo. um laboratório né? próprio que agiliza já o Não Não processo. é aí. fazer, agiliza, executar, agiliza executar, mais, eu não pego a é pessoa, se eu vou faturar 28 dentes, eu pego a pessoa, em 2 dias eu preparo, moldo, tudo faço, e em mais 3 dias eu entrego o dente. Não é fazer isso aí, é fazer funcionar isso aí. É um planejamento. Fazer dente, eu qualquer gostaria- macaco treinado faz. Então, É é que- isso que eu é gostaria que, que na falasse um verdade, pouquinho, que vocês falassem um pouquinho dessa questão. Que na verdade o que está acontecendo? O imediatismo, tem gente que promete muita coisa. E na hora de cumprir, até cumpre, mas funcionalmente não é o ideal. Já vi pacientes, que fez lente de contato, vamos supor, que não é lente de contato, que é faceta. Eu quero dente grande. Nossa, eu quero dente grande. Todo mundo quer o dente grande hoje. Todo mundo quer o dente grande, branco, lindo, maravilhoso. Todo mundo quer branco. Mas aquela boca suporta um dente grande?
Teve até Tu um tem esse episódio, Olha que- teve até um episódio que, onde vocês me contaram um episódio que teve aí. Não, e essa semana aí isso de não novo. tem espaço pra mastigar? quando Hoje o estava tamanho de conversando dente? com a. Essa não foi. Segunda-feira eu estava conversando com a minha técnica, a Solene lá. Nós conversando sobre um dente, né? E eu falei que qualquer macaco treinado faz. E aí ela olhou, Ricardo, tu viu o dente aí que a gente botou na mulher? Eu falei, pô, ficou bonito na foto. Ela assim, na foto sim. Mas ela falando, ficou horrível. E ela gostou. E a E, paciente gostou. não, ela assim, nós vamos mexer em tudo, estava na parte de provisório, né? Essa percepção, ela que é técnica, que faz, executa todo dia, a gente como clínico, às vezes você não nota isso, né? Ela olhou, opa, Ricardo, vamos mudar o dente, não tá legal. Olha E aí ela só. começou a mexer em cantinho e tal, eu falei, putz, nem tinha me tocado. Então quer dizer, existe toda uma não é fazer rápido, chegar e botar e pum, foi embora. Eu tenho que ver hoje a gente faz vídeos do paciente falando para a gente ver o dente, para ver a posição de lábio. E isso é muito novo, porque a tecnologia, os vídeos, o celular, tudo, o celular proporcionou isso aí pra gente. Pra gente, por exemplo, vai avaliar um paciente para cirurgia ortognática ou para qualquer cirurgia estética. Não é com fotografia estática, é dinâmica, a gente tem que avaliar de forma dinâmica. Sim, até mesmo porque a boca... Exatamente. E ela teve essa sacada. Eu chamei ela para ver uma cor, ela olhou, pô, vamos ter que refazer tudo. E acontece, assim, de chegarem pessoas lá no consultório, eu quero uma... É faceta, né? Isso. Eu quero uma faceta branca lá, bem grande, porque o meu dente é pequenininho e tal. E daí fez. Certo. Se amou, mas a parte funcional não ficou legal. Mas aí a pessoa diz, não, eu quero mesmo assim. E o que a gente faz lá na Cabral Clínica? A gente orienta... Mas não chega, né, nesse estágio, né? Não, a Porque gente não antes deixa vai nem pra- chegar nisso aí. Pois é, eu queria que tu tu falasse um Não pouquinho. vai, Não não chega nesse chega estágio. nesse estágio, Não porque vai. antes de mais nada, Feito porque planejamento. é feito o planejamento, Tá, primeiro, aí vamos fazer um provisório do tamanho que ele quer. certo. Um Vai coelhão provar, lá, coelhão. Isso, coelhão. Aí deixa ali uma semana, tu conseguiu comer? Não, Conseguiu falar? não. Então Não. não adianta a gente fazer. A gente às vezes não Olha precisa só, nem... gente, o cuidado. E uma A gente marca. não precisa, às vezes, nem explicar. Ele vai dizer assim, olha, eu não gostei assim, então vamos ter que diminuir. Quando eu vou avaliar É o assim meu que paciente, funciona. a gente vai avaliar a parte da prótese, a última coisa que eu avalio é dente. E eu avalio a pessoa de face, quando eu estou conversando com ela já na entrevista. Eu sei, isso eu sei, tá, pessoal? Que é a anamnese que a gente faz. Depois eu vou avaliar a posição aqui da bochecha, observo o perfil da pessoa. Depois eu vou avaliar a linha úmida do lábio. Se tiver muita marcação dos dentes em cima desse lábio, que é isso aqui, Não dá pra aumentar o dente. então não tem Por como isso que o aumentar. doutor Ricardo fica olhando Entendeu? pra gente muito assim, olhando. A gente vai avaliar. Então, assim, a gente vê que está invadindo uma coisa que a gente chama de zona neutra, Eu que é sei, minha um barriga dos na primeira pilares, vez já né? toda. Que é um dos pilares da oclusão, né? Que a gente vê ali para ver se está invadindo o espaço fisiológico. Se tiver invadindo o espaço fisiológico, não adianta botar o dominó na boca, não adianta botar, não vai funcionar. Ou ele vai quebrar, vai descolar a faceta. E aí o que gera pra gente profissional? Descredibilidade. É verdade. Porque o tratamento não funciona, funcionou, o que é uma paciente porcaria. não. Não, porque daí pega para um profissional que não faz o curso de final de semana e acha que está apto a fazer aquilo ali. Por exemplo, no mestrado que eu fiz, foi mestrado em reabilitação oral e prótese. Tá? Uma das... A gente estudou Vai ser. um ano e meio, só oclusão, estudando função, tudo, para depois mais um ano e meio botar a mão nos pacientes. A gente só foi para poder entender e trabalhar. Como que em final de semana tu aprende e exatamente. tocar aquilo? Isso que eu não consigo Mas olha, entender. Então, tu olha o diferencial, né, da Cabral Clínica, né? O que a maioria, gente, a gente não tá aqui pra tá falando de um ou de outro e tal, mas assim, olha como é importante ter esse atendimento personalizado, certo? Porque olha só a fala do Dr. Ricardo. Não é só lá abrir a boca, né, É Dr. uma Ricardo? banalização, na verdade. É o que a gente hoje quer tentar trazer, principalmente que o Dr. nesse, Google faz, né? nesse O podcast, Dr. né? Google faz. Hoje nessa mídia que tem um poder gigantesco de alcance, é acabar com essa banalização. Porque quem vai carregar o peso do tratamento não vai ser eu, não Tu vai ser vai a pra tua Jade, casa, não vai ser. dorme com a tua Vai esposa. ser o paciente, É vai ser o isso paciente, certo? Hoje, assim, ó, eu não me lembro, tá? O dia que eu botei uma prótese, tive que trocar em menos de 3 anos. 4 anos eu não me lembro. Cerâmica odontológica, a gente coloca na boca
E prótese, não me lembro. No dia que eu tive que trocar um caso que deu algum problema. E olha que a gente instala uma média E olha que tem história alta, na nossa tá? clínica, hein? Porque a nossa clínica tem. tem quantos anos, doutora? 23 anos. Não me lembro assim de ter um dente preto, assim, ó, é rara as situações, sabe? Próteses de acrílico, tipo protocolo, que isso aí sofre desgaste, tudo bem. Mas é raro eu perder implante em paciente, é raríssimo. Isso que existe uma média, tá? Sim, Já seria o cientificamente. permitido. Por exemplo, de cada 100 implantes que você coloca, até 5 você pode perder. 5, 6, que são em torno de 5%, tá? Até 10 implantes você pode perder por ano, de cada 100 implantes que se coloca, tá? Eu sei lá, a gente faz uma média aí de 30, 40 implantes por mês na clínica lá. Sei lá, acho que só perdi 2 por ano, sabe? A gente É tem raro. uma... É muito raro E daí dar tem- errado os E tratamentos, e porque como é que teve funciona planejamento. isso? E como é que funciona a questão da perda? Muitas vezes perde, o paciente ele não tomou ali, porque vocês passam uma orientação. Não, a gente já sabe quando o paciente não se cuida, isso a gente já na sabe. verdade tem Sabe? vários fatores, né, que influenciam nessa Cigarro. integração. Vários fatores que influenciam. Às vezes o não cuidado, até mesmo. Sim. Às vezes é só o próprio organismo da pessoa que não Tipo, teve tinha um a dente com integração. infecção ali, a gente tirou o dente, já implanta imediato. É possível fazer isso aí, Porque e já na grande maioria da fica gente, com- às vezes a gente faz. Tá? Mas acontece, às vezes, de não reparar direito, às vezes não ocorre uma óssea integração de forma adequada, né, e perde o implante. É normal acontecer, é normal, não é um absurdo, ai meu Deus, perdi o implante. Mas pode perder um implante também por não ter tido cuidado devido. Sabe o né? que não é normal? Não é Também normal perder pode a longo prazo. A mesma forma que tu perde o dente, por exemplo, por doença periodontal, tu vai perder o implante também. Sim. Doença periodontal, apesar Que a higiene de é mal, o né? implante não ter ligamento, o implante não ser igual ao dente, ele tem perda óssea e ele tem perda dental por doença periodontal. das- Porque a também. doença Que é o periodontal tártaro. é oriunda do quê? Da má higiene, né? Isso, É uma que das é coisas o que tártaro, eu- aquele famoso tártaro que tem ao redor, perde implante também. Uma das maiores coisas que a gente faz ali, que eu costumo fazer, é protocolar meus tratamentos. Então eu tenho todos os meus casos documentados, radiografados. Todo paciente que vem no nosso consultório a cada 6 meses para dar manutenção, ou a cada 4 meses para dar manutenção, nunca perdeu um trabalho. Agora, paciente que bota e desaparece, Some. e Some volta do depois de Isso, 2, também 3 tem isso anos, também, Tem, eles tem. somem. e aí acabou. Ah, mas não estava doendo. Não, mas foi orientado. Aí a nossa fui, primeira pergunta esqueci, ali, né? se não dói, não preciso ir? verdade. Exatamente. É. Você vê a volta que a gente deu para chegar ali. Então, assim, ó, aí perde. Perde, porque daí não tem o que fazer. Não tem como. É igual você comprar um carro e desaparecer. Não fazer Não dá ali as manutenção, revisões. nada. Vai Exatamente. fazer revisão na E aí depois deu, Mas acontece, né? aí deu problema, você quer garantir no quê? Se a empresa nunca viu, entendeu? Não tem como a gente saber. 3 É, anos né? depois, eles, E eu perdi. acontece, teve Mas gente E tem como muita acontece. doença silenciosa, né, na nossa boca. Até a questão da pessoa, às vezes, ou conviver com a dor, né, a dor crônica, vai conviver, dói um pouquinho hoje, mas tudo bem. Vai Tomei um passar. paracetamol. Olha, ó, é e isso aí. boa que já colocou. é isso aí. Por exemplo, da perda de implante. Se um dente do lado infeccionar, de criar um abscesso, você pode perder o implante Sim, porque vizinho. vai causando reabsorção óssea. E a E bactéria contamina, caminha por dentro do né? osso, né? Exatamente. Contamina. Contamina, Isso, leva a né? perda. Tem uma Exatamente. recontaminação, na verdade, né? De tudo. Verdade. Vamos continuar nossas perguntas aqui? Vamos lá, então. O clareamento deixa os dentes sensíveis para sempre? Não, para sempre não. Ele tem esse problema exatamente de causar uma sensibilidade, né? Então é importante também que a pessoa vá fazer essa avaliação antes de decidir qual clareamento fazer, porque às vezes a pessoa já possui grande sensibilidade, então não é recomendável fazer de repente o clareamento do consultório, que é muito forte, então a gente recomenda o clareamento caseiro para ela fazer, ela ir controlando, tá intercalando um dia sim, se der muita sensibilidade, intercalar um dia. E o clareamento pra sempre, não fica pra sempre, é só mais ou menos alguns dias que ele fica sensível. Show de bola. Vocês querem? A especialidade dela tem BT. Fechou, então. Vamos lá, então. Tem que ter uma avaliação, né? Tá. Pra tudo que se vai fazer, né? O paciente chega com aquela ânsia, né? E é bom explicar também que nem todo dente vai ficar branco igual um papel,
né? Cada dente possui essa saturação, né? Porque o paciente acha que eu quero o meu dente igual a do fulano. Pode ser que o teu não fique, né? Verdade, boa E observação. muitas vezes tem que fazer um clareamento associado, caseiro, com o do consultório, para ter esse... E eu já, cada dente também tem sua cor, né? Exatamente, A essa- um é mais saturada, exatamente, assim, a central é uma cor, o canino é lateral, mais o canino é mais amarelado, amareladinho um pouquinho, não vai ficar é, tudo tecladinho assim, tudo- tipo Plex. Exatamente. Verdade. Agora tem uma pergunta aqui bem polêmica que eu vou abrir para os três aqui, porque cada um tem uma especialidade, enfim. A questão das grávidas. O que a grávida pode ou não pode? Então, na minha parte de orto, não tem problema nenhum. A única coisa que vai interferir é fazer os exames, né? As radiografias, enfim, lá, que é a documentação Exames por ortodôntica. imagem, né? Mas se ela não tem nenhum tipo de problema, se ela não tem... Porque tem gente que tem alergia ao metal, por exemplo, alguma coisa, como uma pessoa normal, no aparelho ortodôntico não tem contraindicação. Com relação ao atendimento, né? Existem alguns medicamentos que não podem ser prescritos, né? Ela não pode ser submetida a um sedativo, que causa um relaxamento muscular, né? Alguns medicamentos analgésicos, opioides, tem que ter um cuidado maior, porque você não está tratando de uma pessoa, são duas pessoas que estão ali. Principalmente o primeiro Entendeu? trimestre, que é bem a parte de A gente formação. até tem aqui perguntas, mas A eu tô fase com 3 teratogênica, né? meses, eu posso fazer um implante? Não, no nosso Recomendo consultório, esperar. não, recomendo Claro, esperar. tu não Eu vai acho que tem que deixar... tratar é a dor, né? Isso, a Se tiver infecção. um foco Porque infeccioso, daí sim é muito mais foco prejudicial. séptico, por exemplo, dentro da boca, pode, isso já está provado, causar um aborto. Exatamente. Ou A Olha dor, só, né? o A dor Ricardo intensa. traz aí uns pontos polêmicos, né? A dor Não, intensa. então Que o fa- dente infeccionado pode matar uma pessoa. Pode levar a E também óbito. tu não vai deixar ela Exatamente. com dor, porque a dor é muito adrenalina mais liberada, mas nociva do exatamente. que a própria anestesia para fazer um canal, por Exatamente, exemplo. Aí tu então, vai pesar o Tem que que condicionar o paciente, né? Ver certinho como é que Por causa dos tá. antibióticos. E hoje tudo tem, que vai. hoje tem anestésicos bem Seguros, seguros. bem já, seguros. Mas geralmente os maiores cuidados é o primeiro trimestre e o último, né, trimestre, né, Jadina, assim, pra... Que tem maior Maior, A fase é, teratogênica, problema né? A fase inicial exatamente. de teratogenia Primeiro que causa má trimestre e último formação. trimestre. E a última a gente evita para evitar o aborto, né? E uma Mas se outra- tiver com dor ou uma daí é infecção, caso de urgência, tem que né? tratar. É. Tem que E uma- tratar. E tem como tratar sim. Tá? Show de bola. Outra questão aqui, nossa, eu antes da minha gravidez, meus dentes eram perfeitos, eu não sentia nada, não sentia dor, não sentia nada. Fiquei grávida, começou com dor de Tu dente. sabe que eu não acreditava nisso, eu achava que era conversa. Não, mas tem um estudo que fala que a alteração hormonal, Muito alterado. a relação antígeno-anticorpo, a tua defesa do organismo, ela muda. E aí você tem mais chance de ter sensibilidade, mais sem chance contar de ter que- periodontite. Sem contar que a grávida tá? também geralmente tem enjoos da escovação, vomita muito mais, então ela tem mais ácido na boca, tem todo um processo. A maioria das grávidas não consegue escovar os dentes de manhã que tem muito enjoo. Então aí ela já Passei por isso. fica mais né, fora, já não é, a higiene já não é tão, qualquer coisa vomita, aí também já começa a diminuir. processo, né? Então, aí tem a parte hormonal, mexe com gengiva. Tem muita alteração hormonal, tem todo um processo também, né, ligado. Nada é único. Por E exemplo, até nada a é questão só, da higiene isso aqui dela, né? aconteceu, E tem que isso aqui fazer. aconteceu. Tem vários E a fatores, grávida né? ela tem que ser submetida a tratamento odontológico, parte preventiva, né? Na Ao verdade é contrário. multifatorial, não tem uma coisa pré-determinada. Foi isso que te causou. Não. Tanto é que existe na patologia existe um tumor chamado tumor gravídico, que é o granuloma piogênico, acontece na gestação. Então, e por que acontece isso? Não se tem uma causa, talvez um aumento da hiperplasia por questão hormonal da gengiva gera essa... Doutor Essa Ricardo alteração. é uma biblioteca. É uma biblioteca ambulante. Uma biblioteca ambulante, Ah. Aí tem outra pergunta aqui que eu achei até bem interessante também, não que todas não sejam, tá, pessoal? Mas assim, ó, a questão ali, a doutora Dai estava falando que ela atende crianças, e essa pergunta é bem voltada para isso. Os dentes de leite não precisam de cuidados? Mentira. Precisam. Porque já, naquela pegada, já que vai perder, não dá nada? Não. Já que vai nascer outro, Pois então, É, tem reserva? A Daiane é que sabe disso aí. Aí que é Precisa errado. ser cuidado. Dente de leite é igual um dente permanente. Ele tem a mesma estrutura.
A diferença é que ele tem em sua composição, um pouquinho menos ali nas composições, que a hora que vem o dente permanente, ele reabsorve a raiz desse dente de leite e ele cai. Só isso. Mas ele tem canal, ele tem dentina, ele Esmalte. tem esmalte. Mais fino, mas tem. Ele tem. Quer ver Tem o- toda a o- mesma o- estrutura de um dente permanente. A criança sente dor, a criança Precisa pra vai mastigar. perder, precisa para comer. E uma parte né? importante. Então, assim, não, quer dizer que eu nunca extraí um dente de leite, por exemplo, que já ia cair? Não. Sim. Chegou numa certa idade, a gente já vê que já tá ali. Não caiu. Não caiu, vai cair, tudo bem. E- Agora, se eu já fiz até tratamento de canal e dente de leite. Tem tratamento de canal Essa e aí é dente nova de pra mim, leite? tá, gente? Essa aí eu não Tem. sabia. Agora tá? pergunta Pra por quê? manter o dente, né? Por Você- quê? o Por quê? espaço, Porque ele a tem que criança manter. é muito nova, Precisa a pra gente mastigar. vai demorar ainda pra vir o dente permanente. O dente de leite ele não serve só para se alimentar, mas para manter o espaço dos permanente. dentes permanentes. Isso é importante. Você quer ver Então, o dano que é? Tira um dente de leite antes do tempo para ver a complicação que isso vai gerar. Isso, aí o outro dente vai ocupar Tragédia. o espaço Tragédia. dele. Então Tragédia. tem todo Uma função. uma função o dente de leite. Gera um dano que Então, às vezes é eu irreparável. pegar uma criança, mas pensa só, eu pegar uma criança pequena que tem várias lesões de cárie e não tratar, vamos extrair tudo. O que essa criança vai se alimentar? Outra coisa, a Como formação. é que ela vai comer? Qual é a grande função do dente de leite? Preparar o caminho para o dente permanente, para ele vir no espaço correto. Agora, tu imagina que pega uma criança com problema respiratório, que já tem uma alteração funcional da face, aí perde um dente. Aí vai lá e tira esse dentinho. Vai Não coloca causar nada. uma atresia óssea, aquele dente que ia vir para um caminho normal já vai para outro. Você imagina agora como vai funcionar. Até para o ortodontista, como é que ele vai tratar isso aí? Sabe que teve um episódio bem interessante, que eu até vou relatar pro pessoal. Olha só o que é a questão do conhecimento. Eu tava mandando áudio pra doutora Dai e tu escutou no fundo a voz do meu filho. Isso mesmo. O que tu falou pra mim? Esse teu filho tem mordida aberta. Que ela- Gente, Ele só pra ronca vocês também. entenderem, eu tava mandando o áudio, tá? Pelo WhatsApp. E o meu filho falou atrás e ela ouviu e depois a gente se encontrou, né? E ela falou, olha só como, de fato... É porque tem... quando Característica. não tem um desenvolvimento correto, a língua não Chupa consegue... bico, ele chupa bico. A língua não consegue se adaptar certinho ao palato, né? O céu da boca. Então ela tem uma dificuldade maior de falar. Ela vai roncar à noite, vai ter um sono irregular, vai ter agitado. Ou quando eu vejo que a criança é muito agitada durante o dia, eu percebo também que ela não dorme bem à noite. Porque se uma criança que dorme bem à noite, ela não é tão agitada durante o dia. Tem todo... E o bico... O bico. Ah, o bico. Assim, há controvérsias na história do bico. Eu não sou contra dar o bico. O meu ainda chupa bico, tem Tá. 5 anos. Eu A minha- sou. a minha- Tem gente no estúdio aqui que é contra. Eu não sou contra dar o bico. Eu sou contra deixar muito tempo. Então, o bico ele tem que ser usado até no máximo, eu recomendo meus pacientes, até um ano e meio. Essas Por mães quê? responsáveis que deixam mais tempo, tudo, tô brincando. Porque o que acontece? Até determinada idade, há alguns artigos científicos mostrando que com o desenvolvimento, a má deformidade que o bico causou pode ser revertida naturalmente. A partir de determinada idade, a partir dos 4 anos, não reverte mais. Pode perguntar para o odontopediatra, tem até artigos científicos, porque os bebês, os recém-nascidos, têm uma doença chamada morte súbita do recém-nascido. A morte súbita do recém-nascido é quando o bebê simplesmente para de respirar e morre. Quando a mãe vê, ele morre. Isso é uma doença mesmo, que pode acometer os recém-nascidos. E o bico, ele é um excelente instrumento para evitar esse tipo de Ele estimula a problema. respiração. Né? Porque ele vai, mesmo que é uma respiração de boca, uma respiração bucal, ele vai estimular a respiração. Então ele tá com o bico, ele tá respirando. Eu não sabia disso. Entende? Show de bola. Olha só, gente, informação preciosa. E aí o que acontece? Eu não sou contra o bico, não sou mesmo. Mas até um período. Até um período. Depois desse período é que aí as coisas começam a se complicar. Então até os 3, 4 anos,
alguns malefícios eles podem se desenvolver naturalmente e voltar naturalmente com o desenvolvimento crâniofacial dele. A partir dali não volta mais. Aí, outra coisa, eu prefiro dar o bico do que deixar chupar o dedo. Que o dedo não dá pra cortar fora. O dedo tu não joga fora. Boa, boa! Doutor Ricardo, qual é o sempre conselho do falo. chupa-dedo? Eu sempre falo, o dedo tu não joga fora, o bico tu joga. Então, Boa. eu prefiro dar o bico do que dar o dedo. Porque o dedo é muito mais difícil de tirar. Porque tá aqui, né? Isso, eu já tive pacientes adultas que chupam o bico na hora de dormir, chupam o dedo na hora de dormir e não conseguem, e botam o aparelho, arranca o aparelho, desse hábito, Olha né? só, É um eu vou falar hábito. uma coisa pra vocês aqui, tá? Só pra vocês entenderem. A minha mãe tirou, eu chupei bico acho que até uns 6 anos por aí. E daí o que aconteceu? Eu queria chupar o biquinho pra dormir, certo? Olha o que a Fernanda... Isso eu faço até hoje, tá? Eu chupo língua. Tô revelando a minha intimidade aqui, tá? Eu chupo língua. Tipo assim, se eu tiver... E a minha irmã, mais nova, 10 anos, na mesma pegada. Eu fico ali chupando a língua. Daí o que faz agora? Não tem como cortar a língua, doutor Ricardo? tem. Não, até tem, né? Até tem. Tá entendendo, Até né? tem. Mas olha só como é interessante. É um vício, na É, verdade. são os hábitos, né? Fonoaudiólogo trata Porque disso. também, Entendeu? não é só um vício, é um hábito. E é um hábito que tu vai adquirindo. E se tu não consegue jogar fora, se tu é muito ansioso, é o hábito que vai te tirar a tua ansiedade. É o hábito que tirou a tua ansiedade pra te dormir. Né? Então o dedo acalenta também. Só porque o dedo não joga fora, gente. Pelo amor de Deus, o dedo não vai. Então dá o bico pra criança. O meu filho hoje, ele tá com o dentinho assim bem pra frente, assim. eu vi. Ele tá com o dentinho bem pra frente. Eu percebi. E eu percebo que na fala, assim, ele já tá com um pouquinho ali. Isso, é porque aí fica, o céu da boca fica pequeno. A língua não encaixa pra produzir Eu as tava letras conversando com o teu filho e a corretamente. Daiane ouviu e falou que tinha língua... Agora tu olha. Não, esse é um dom que ela tem, guria. Às vezes eu tô conversando com ela, se tu tá num bar, Ricardo. Não, guria, o cara tá no telefone na rua, passa um bar e tem que ver uma coisa de novo. Ó, isso aqui é ouvido Doutora Dai, Dai, Oi, fica oi, esperta, porque já é a terceira vez que ele toca nesse assunto. Mas Dai. olha só, agora eu já sou esperta, eu já ligo de vídeo. Boa! Essa aí é boa. Antigamente eu Eu saía, se espero- estivesse num bar, já ia na rua, perto de um carro funcionando. Não, tô aqui, ó. Não, agora eu já ligo de vídeo. Claro, É mais fácil, não tem isso como aí. negar. Quando chega lá meia-noite, Só dá meia-noite você e não atende, meia, né? Na hora que Não, ela me olha ligou. só, meia-noite e meia, eu vou ligar de vídeo. Claro, Não é isso. ligo. Ó, gente, já fica uma dica aqui, tá? Tem que ser esperto. Exatamente. Tem que ligar de vídeo e ainda ficar bem observando onde é que tá. Pra Os tu- deta- pra tu tu nem quer olha pra fazer- ele, né? Não, Tu os nem olha pra detalhes ele. ao Pra ela que redor. quer fazer bucomaxilo, meia-noite, meia-noite e meia, geralmente é o horário que eu tô chegando no plantão do hospital, pra te ver a loucura que é. E a doutora Dai já tá te ligando? Já tá me ligando, Com a gente vai certeza, conversando. com Na verdade, eu que certeza. ligo pra ela. Liga Agora todo dia. ele já tem. Agora ele Boa. liga. Ele já Olha liga só. pra ficar livre depois, né, Ricardo? Claro, aí Olha a doutora já pega o forrinho. É isso aí, já foi. Vou garantir. Bota o pijama, liga e depois sai, né? Já fiz a minha Tá só, parte. liga só. Doutora Não, Ricardo. bota a coberta tá aqui, ó. Até bota pro dedo Ai, aqui, tá ó. muito frio aqui, tá muito frio aqui. Boa. Olha só, gente, estão dando umas dicas aqui que... Olha, Serve pra Relacionamento vida. amoroso, hein? Até É. relacionamento Serve amoroso, pra gente. vida, não é só pra odonto. 22 anos de casada, é assim que se faz. Boa. Parece que foi E um- trabalham junto ainda, né, doutora Dai? O dia inteiro, né? 24 Dia horas inteiro, juntos, 24 horas juntos. Meu Deus, Doutor verdade. Ricardo fez uma cara assim meio desanimada. Não, eu tava pensando aqui que eu... não, Guria, Não, eu não, sou quer bem- dizer- Pra falar mais ou bem a verdade, menos. nós temos muita sorte, né, Dani? Nosso casamento é abençoado. É. Parece que foi ontem que casei. Fala bem a verdade, foi mesmo. E a gente se vê toda hora, me no consultório, vai lá. Tempo E ela inteiro. vai lá incomodar, Ricardo, que encheu o saco, mas mesmo assim, a gente tá Ele lá. também vai me incomodar. É. Então, Tem só assim, uma dica, aquela dica pra quem tá começando odonto agora, né? Vamos dar aquela dica de novo? A mesma dica da É. outra vez, Ricardo. Dá. Pra quem tá namorando, né? É Namorar isso. pelado, empacota, vem um boneco aí, né? Tua secretária. Então quem começou odonto agora, não namora pelado. Olha só, antes de nós sairmos pra vir pra cá, a secretária do Ricardo falou: Ricardo só não vai falar que namorar pelado porque é deselegante, diz ela. Mas essa dica é importante, sabe por que que é importante? Porque olha só o quanto que tem que estudar, É. não é Meu verdade? Deus, gente, tem é um uma- custo pra isso, Tem, né? Então assim, ó, na doutor... verdade, pra gente, É uma a profissão gente pesada. ri hoje e tal, até eu tava comentando com a Jade nessa semana
a gente ri e tal hoje, mas a gente passa por dificuldades, né? Eu Tem casei, filho aí que faz odonto também. eu casei, nós casamos, ele tava na faculdade, então... Namorou pelado. Namorou pelado. A nossa e sorte foi, comendo boneco. a nossa sorte Boneco foi o veio. nosso suporte, né? O meu sogro deu um suporte pra gente a vida inteira, Pra então... poder estudar. Pra ele poder estudar, teve que sustentar a gente, porque ele não podia trabalhar, na época era integral, a faculdade, então... Tô nessa fase. Então tu imagina pra ele como que foi. Na época ele tinha que pagar a faculdade e sustentar uma família. Ele sustentou uma família e pagou a faculdade, porque era eu, meu filho e o Ricardo morando em Tubarão, fazendo faculdade em Tubarão, e ele tava sustentando a gente. Na verdade, Entendi, né, não fui então- eu a precursora, né, do consultório, foi o meu pai. Porque eu estava na faculdade, ele já estava idealizando esse consultório, comprando a cadeira. Ele sonhava muito mais do que eu, acredito, na época da faculdade. E cada Aí- detalhe no consultório de vocês é as Ele- cores que vocês Não, veem. Guria, teve uma vez, eu vou te Tudo falar assim, dele, uma tudo coisa de dele. louco. Tudo Nós bem, chegamos- ele é não sei, pai e na mãe, época né? a gente assinava um São jornal. fantásticos os dois. E aí veio ele assim, cara, o que é esse negócio do óxido nitroso aí? Eu falei, pai, isso aí é uma coisa Lê esses pra, meus pensamentos, eu ia falar pra te falar isso. pra gente de analgesia e tal, mas nem tava coisa. Na outra semana, fiz um financiamento aí no teu nome do Proger, tudo, comprei isso aí. Agora tem que fazer um curso. Quando é que tem esse curso? Que na época... Deus, tive que ir porque atrás a desse gente tem, curso, A gente tudo. tem óxido nitroso há mais de 15 anos aqui em São Muito Paulo. mais. Tem Ninguém óxido tinha, nitroso. Não, muito mais, foi que E o teu pai, visionário, Na hora. Visionário, E ele sempre. Na hora. e ele sempre dizia pro Ricardo tem que montar um laboratório de prótese. E- Aí o Ricardo dizia, eu não vou montar. Não, tava Porque na- o pai tá viajando. Como é que o pai eu vou tá montar um viajando, como é que eu vou laboratório e montar tudo? um laboratório de prótese? Aí depois, quando o ele Ricardo tava coisou... certo. vamos trazer ele para um podcast. Ah, tem que trazer, ele tem história. Ó, com a gente, porque eu Ele não é dirijo muito- na BR, então quando precisava fazer um curso fora, era ele que ia comigo. E lá no curso, ele entrava, tal, o pessoal, os dentistas me perguntavam, teu pai é dentista? Porque ele falava, ele imagina, olha a Não, Mas familiaridade ele que ele sempre tem. dizia, é porque eu não estudei, porque Se eu eu estudasse, eu sabia é- mais do que vocês. Boa, boa. Como é que é o nome do teu pai? José Carlos. José Carlos. Mas é- Carlos, um abração. Tá, Um abraço, parabéns. pai, tá passeando lá em Maringá. Um abraço, parabéns aí pela família maravilhosa que o senhor tem, né? Por ter formado esses profissionais aí de ponta, né? Que agora estão à disposição aí. É, o pai e a mãe foram dois O pai é guerreiros, cobaia. né? E Nossa. Ai, a mãe cobaia. também, a mãe ia Uma ser coisa mãe, Minha né? esposa, mãe e pai servem pra ser cobaia, né, gente? Boa, Por favor. boa. A mãe, eu acho que foi a minha primeira paciente da endo, né? Então a mãe, não, É. até de tudo, né? Que eu fazia, eu chamava a mãe, vamos fazer. É isso. E ela topa tudo. A minha mãe, ela é ela fantástica. vai. Ela é corajosa. Ela é corajosa. Super corajosa. É. É. Aí a Jade, numa vez, quis fazer preenchimento, fez preenchimento dela. Sim, a mãe é... Boa, É, isso aí, doutora Jade, né? É. Agora tem uma outra pergunta aqui. É normal ter sangramento nas gengivas durante a escovação? Não. A gente teve cinco Mas- perguntas com o mesmo tema, assim. Não. Só se a gengiva estiver doente, inflamada. Tá? Ou com algum problema, tipo, o paciente faz uso de alguma medicação, que pode também ocasionar. Agora, o maior problema de sangramento na gengiva é a inflamação, má higiene. A nossa gengiva, ela é rosinha, ela é bem aderida ao dente, né? Se tá já inchada, descolando do dente, isso é má higiene. ou Quando escovação quando sangra. Algum problema de quando medicação. sangra, algum problema problema tem. tem. Ó, viu, gente? Importante a dica aqui, A ó. gente, eu Sangrou, sempre, tem problema. Eu sempre falo para meus, às vezes eu falo para meus pacientes, é igual os dedos das mãos. Os teus dedos das mãos sangram quando tu lava? Não. Então a gengiva não pode sangrar. É a mesma coisa, ela A tem... não ser que escove muito forte, né? Aí vai... Ah, não, Daí cortou, quando né? machucou... Aí cortou. Tipo, alguma passou o coisa. fio Ah, ali, É, sangrou. E outra coisa, também. uma das grandes causas também de recessão gengival é o uso Escovação. incorreto do fio, hein? Tá? Às vezes Escovação muito forte. a escovação também é uma das principais Quando causas. começa a subir, Exatamente. Isso. Aí tá cortando a gengiva. A Corta pessoa a gengiva e perde escova a com inserção muita ali. força. Existe uma cirurgia que a gente executa também, chamada recobrimento radicular, que a gente faz esse bota a trata- gengiva de novo ali. Bota de novo no local. Isso, E tira fica de um lindo. lugar Mas e qual é o não- problema? O mais difícil é mudar esse hábito. Porque Porque senão vai uma das indicações da cirurgia, para a gente poder fazer essa cirurgia, é o paciente reaprender a escovar. Porque se continuar escovando forte de novo, vai operar, vai passar por uma cirurgia
que tem um certo cuidado, que é uma cirurgia bem delicada, né? O pós-operatório tem que ser rigoroso, e se não cuidar, gera um dano. Uma diquinha até para começar a fazer menos força é pegar a escova bem na ponta do cabo, porque daí tu vai gerar menos força na hora Ou de coloca escovar. o dedo, né? E sempre da gengiva pro dente, o movimento de lavar. Exatamente. Dente não é Nunca sapato, assim. né? Nunca, é sempre ao contrário. É. Estimular a Não precisa fazer gengiva, força, não. Tem um... a gente estimula a gengiva para ela ficar fibrosa, né? E aí vem pro dente. Sempre da gengiva pro dente, fazendo... Higieniza. O fio dental tem Dente que não é até sapato, não embaixo. precisa ser areado, O fio né? dental tem que ir até embaixo, como se fosse limpando um sapato. Não é só assim, Não é assim, só assim. deu. Não, É que a função vai é- passando ao redor do dente que o fio ele abre e Isso. aí ele entra e limpa. Porque se tu empurrar assim, tu vai machucar e não vai limpar. Porque também não é Então, só para ela remover é- alimento, né? É para Isso, escovar, para isso. limpar aquela face do Que dente que a que escova na não verdade entra. o fio dental ele escova entre os dentes. A escova vai escovar as faces em que a gente observa. O fio dental ele limpa onde a gente não observa. E é Então ele importantíssimo. tem que ir igual na minha época a gente engraxava sapato, né, gente? É. Igual engraxar Ai, sapato. igual os Ai, traços, doutora, daí eu não Igual lembro lustrar o dessa sapato. época. Igual Não, lustrar gente, o sapato. eu venho de uma época que a gente passava cera no chão da casa, aquela Andréia, a famosa sim, Andréia, fazia merchan, passava cera. né? E depois passava enceradeira. É Isso verdade. aí. Não é verdade? Enceradeira. Nossa, quantas Ah, eu vezes não passava tinha enceradeira? enceradeira, eu não tinha enceradeira. Era eu e meu irmão. Meu irmão me botava em cima de um pano e me puxava. Era assim. Eu antes da enceradeira peguei essa fase. Não tinha um escovão também? Tinha um escovão Tinha. antes da enceradeira, tinha um Presa, escovão. né? Presa. Eu achava o máximo isso era a casa, porque eu sentava no pano, metia um pano bem grandão, eu E sentava, brilhava, né? E o meu irmão Pedaço de puxava cobertor, pra pedaço de lá. cobertor. Eu achava o Da máximo. Da Jolitex, fazendo outro merchan pra Não Jolitex. existe mais essa Patrocina brincadeira a de gente. criança. É, deixa. Essa brincadeira de criança não existe mais. É Eu verdade, adorava, me né? segurava, eu ia. É verdade. Nossa, coisa boa. Sim, gente, não, que a gente já tem uma certa idade, né? Isso eles a contaram gente é pra super gente. jovem, é. né? Minha mãe que me contou. Deixa, show. Valeu. Agora tem uma pergunta aqui bem legal também. Os enxaguantes, eles substituem a escovação? Nunca, Nunca, mito. jamais. Tem que tomar Nunca. cuidado, isso é uma coisa realmente muito importante. Como a Dani falou desde o começo, e a Jadina abordou ali, nós temos uma flora bacteriana na boca que é chamada flora indígena. Ela está ali para a gente poder ter essa chamada de comensalismo, né, que a gente tem as bactérias boas e as ruins para poder combater. O indígena não é a questão do Não, índio, É, né? não, não, é a não, flora, índio. é a flora De que fora tem, mesmo, é a flora natural que a gente tem na Isso, boca, né? E ela não é patogênica, ela serve para estar ali, para poder A não ser que sofra até algum- para as enzimas digestivas, tudo isso a gente tem ela ali. Quando você utiliza um colutório bucal desse tipo aí, vêm alguns fármacos muito poderosos, como o triclosan, a clorexidina, eles matam as bactérias da flora indígena. As boas. As patogênicas crescem mais rápido. Então por isso que você acaba tendo alguma alteração na língua, um manchamento maior nos dentes. Sabe que eu já usei Né? de uma marca Então, isso é específica, muito que eu não vou perigoso. falar. Que tipo assim, ó, gente, eu não consigo suportar, acho que 3 segundos na boca. O Listerine, ele é um É bem forte. ele Tem a concentração muita de coisa. álcool dele é muito grande, né? Ele queima ali, Parece que queima a gengiva. Exatamente, e ele é muito tóxico, né? E Eu na não verdade, gosto. Não, e na não verdade indico, mata tá? algumas bactérias que combateriam algum problema que tu teria, que eventualmente tu poderia ter. Aí matou a bactéria boa e aí E sobressaiu sobressai Se o ele é problema, tão né? tóxico, por que a gente usa? Por que é indicado? Né? Você quer fazer um teste? Tira, então, o gosto dele, a menta, a hortelã, tira dele e usa puro. Quero ver se você consegue usar. A gente utiliza por causa disso aí. Pra dar um cheirinho, Pra dar um pro hálito, ficar né? mais Refrescante, que diz, né? refrescante. Mas o objetivo é só esse. Tá saindo pra Então festa, nada aquela substitui coisa. a escovação e o Nada. fio dental. Nada, deixar bem claro, né? Chiclete, né? O pessoal gosta, eu como chiclete pra mascarar o hálito, né? Não. Pior até. Pior. Quem né? tem bafão Piora, vai continuar não, com bafão. É, Isso exato, porque tá geralmente, mascarando a o mau doença, hálito, né? Tem que descobrir. O mau hálito, a grande maioria, claro, a gente tem alguns tem vários, problemas né? pelo estômago, mas isso, gente, é 2%. A maioria do mau hálito, 98% do mau hálito é provocado por dente Gengiva. e língua. E língua mal escovada, língua mal principalmente escovada, o último terço. também. Todo mundo só escova a parte da frente e vai deixando o último terço, onde vai acumulando. Quase não A cocô. doença Tem que dar periodontal bastante- ela é o maior precursor do Mas mau tu hálito. sabe Essa que periodontal muita também gente dá dá essa bastante desculpa mau pro hálito. Ricardo. Não. Ai, eu tenho assim um mau hálito assim porque eu tenho problema de estômago. Não, nada a ver.
E tu viu, o cara tem 2 zagueiros. Muito pouquinho. Não usa fio muito dental, pouquinho. primeiro passo, não usa fio dental. Isso. E tem lá o tártaro, né, Exatamente, que é o tártaro dá gera um muito processo mau hálito, inflamatório. gente. O que é o mau hálito, né? É a bactéria. A gente sente esse cheiro, o odor é da bactéria. Parece de cocô, Certo? né, ali dentro da boca. É aquele A exudato. bactéria da Karen, né? Exatamente, é o exudato que libera. Já tô entendendo do assunto. Daiane, mijou e cagou ali dentro. Ninguém tem noção, por exemplo, como é difícil, a gente Eu nunca mais dentro da esqueci. bucomaxilo, a gente trata muito paciente com abscesso. Eles incha, te abre o pescoço para drenar. Meu Deus, cara, é pesado. É horrível. O mau hálito, assim, o cheiro, o cheiro que O fica. odor forte. E quando a gente faz esse procedimento, a sala em que é feita tem que ficar 4 horas inutilizada. Por causa da bactéria. Essa bactéria que está saindo, aquele pulso aqui, está dentro da boca. Pra você ter uma ideia. Então, claro que numa concentração menor, né? Ô, doutor Ricardo, quando tu chega em casa depois de um procedimento desse, não parece que tu sente o cheiro em ti? Às assim? vezes até quando eu Sim. tô comendo, cara, puta merda. Menina, Podia falar Mas isso na não. verdade, Menina, Tá, agora foi, mas né? na verdade eu faço limpeza de protocolo. Quando É o paciente não tem. O que Uma é boa limpeza higiene. de protocolo? Então, protocolo é quando o paciente não tem mais os dentes e a gente coloca os Sorrisão implantes. vazio. Isso, Não usar uma quando tem uma dentadura, perder os dentadura, dentes, perder né? os dentes, enfim. E aí ela é uma dentadura, mas suportada nos implantes. Fixa. Fixa nos implantes, parafusada. Ah, tá, entendi. Tá, colocou os implantes, aí faz uma dentadura, Tá. só que ela é parafusada nos implantes. Então o paciente não tira mais, ela fica fixa, Tá. fica ali o sorriso inteiro, mas ela fica fixa. Certo. Então, essa dentadura, esse protocolo, ele pede uma higiene. Certo. Entre a gengiva e o protocolo não entra dentro da gengiva, ele tem que ficar Encosta. Pressionado. Pressionado. Então ali entra alimento, entra um monte de coisa. Então ele precisa ser higienizado ali em cima. Entre um e outro precisa E ser olha que higienizado. interessante, a tua pergunta primeira, de quanto em quanto tempo eu tenho que ir no dentista? Para esses pacientes, a gente recomenda de 4 a 6 meses, tem que fazer a manutenção, tem que fazer a limpeza. Tira. Aí o que acontece? Aí vem pro consultório, eu removo tudo, removo o protocolo, tiro, limpo bem, deixo higienizado. Protocolo é a dentadura. A dentadura, É a prótese tiro sobre a implante prótese preta, sobre né? implante, tiro É um ela determinado, inteira, faço toda a tratamento, limpeza né? e coloco de novo. E é uma limpeza bem detalhada e bem trabalhada. Não E é bem simples. trabalhada, O pessoal pensa que chega lá E e aí, assim, o não que é. acontece? Aí, aquela história que o Ricardo falou, botou implante, não precisa mais escovar. Então, quem pensar, eu tenho todos os meus dentes são implantes, eu não preciso mais escovar. Acontece muito com quem tem esse tipo de prótese, porque ele acha que não precisa mais escovar, porque ele não tem mais dente. Aí ele não higieniza direito, aí quando Tá cheio de vem- bactéria na boca. Some Quando do vem consultório. a hora que eu tiro, o cheiro é muito forte. Né? Daí a Muito quantidade de forte bactéria que ela. Então mesmo. quem Fernanda, faz tem que uma estar da- sempre fazendo a limpeza. Fica na mão, fica na luva, fica no E consultório, fica... uma das Tratamento coisas de canal. mais importantes Deixa que eu queria falar aqui é o seguinte, por conta desse imediatismo, por causa da era em que a gente está enfrentando, que a gente está vivendo, que eu considero hoje uma era da futilidade, muita coisa. Então a gente bota a faceta na boca, mas não trata os dentes. Ontem, essa semana eu fiz uma cirurgia de extração de dente, o paciente tinha as facetas ali na frente, mas atrás já estava perdendo os dentes. Com Na pus, frente, lindo, lindo. com pus, assim, Na uma sua cirurgia altamente contaminada, já com cisto em boca, tudo. E aí perguntei, e a gente, como profissional, claro, a gente não vai julgar o paciente, né? Mas uma coisa que a gente quer entender, como é que chega nesse estado? Por que chega nesse estado? Investiu em faceta, tá tudo ali, Que não é barato. Não, é barato. e o mais importante não A foi saúde. tratado. Como é que se chega nesse estado? E o que mais incomoda Né? a gente, sabe o que é? Que às vezes ele chega assim, nossa, eu vou a vida inteira no dentista. Ele nunca me falou. E nunca me falou. Nunca me pediu um ou exame. Por que eu vou a vida inteira no dentista e por que ninguém nunca me disse nada? É. Tu sabes que outro ponto que eu observei, tá? Sendo paciente da Cabral Clínica, que assim, ó, a doutora Jada examinou, olhou e tal, ali, tal. Daí ela disse, Fernanda, eu vou pedir um exame, né? Sim. Eu já queria mexer. Olha só, porque a porque gente é quer, né? assim, né? É. Exatamente, mas é que eu me expliquei pra ti. Fernanda, essa manchinha realmente é cárie? Não sabemos. Do jeito que eu Olha né? só o cuidado. Então vamos O perfil com do raio-x. paciente,
vamos analisar, porque se for uma manchinha só a nível de esmalte, pra que mexer? E outra coisa, daqui 6 meses, 1 ano, você vai voltar ali, ela vai pedir de novo esse raio-x para poder comparar. A gente vai ter e o seu saber histórico. a evolução da tua doença, a velocidade com que ela se encontra. Então, voltando, de quanto tempo tem que escovar o dente? Não sei, cada paciente é único. Não, a limpeza, não é e uma escovar. coisa, exatamente, e uma a limpeza. coisa que a gente tem que frisar, tá? Porque muita gente não quer fazer radiografia por causa da radiação. Já tive bastante. Ai, é muita radiação, é Nossa, muita radiação é mínima. Não, o raio-x odontológico hoje é mínimo a radiação. Mínimo, não é igual E tu ir Bem fazendo diferente, uma panorâmica uma vez no ano, não vai acontecer nada. Se não acontece para quem tá trabalhando lá todo dia, não vai acontecer para ele. Que a gente aparece lá. Sim. Se fizer uma radiografia uma vez no ano, não vai ter problema. Verdade. Né? Não tem problema. Se a pessoa que trabalha fazendo não tem problema. E a gente trabalha 10, 15, 20 anos na gente. É Sim. verdade. Né? Sim, Então, sim. eu acho que é importante a gente frisar aqui. Tem até algumas perguntas que eu também vou fazer aqui, porque pediram muito pra gente fazer, a gente vai trazer. A questão do clareamento também é importante, como o Ricardo e a Dani estavam abordando. Muita gente vai procurar o clareamento e a hora que tu vai examinar o paciente tem várias lesões de cárie, tem bastante tártaro e eles nem querem fazer limpeza, eles querem fazer o clareamento. O clareamento nem vai funcionar. Né? Olha então eles não só, querem cuidar da dica saúde, preciosa, mas querem né? a beleza, né, do dente. Não adianta ter o dente branco se tu vai perder mais adiante. Logo nós vamos estar trazendo aí para dentro da clínica as cirurgias estéticas da face, blefaroplastia, rino, cirurgias de Eu quero fazer lifting tudo. facial. Eu também quero, doutor Ricardo. E aí tu Vamos sabe que é uma fazer. coisa importante, uma coisa que isso são cirurgias estéticas, claro, não vou tirar o mérito da estética. Porque tem coisas que esteticamente Mas assim, eu incomodam a com gente. 40 posso voltar pros 20? Volto. E assim, pagando bem, não tem problema. Tudo Fazendo se chega, uns boletinhos, uns boletinhos. E assim, ó, Fernanda, nosso nome mas é o que Jesus que eu digo, ó, o que eu costumo ver, a parte da estética, ela já vem vendida o tratamento, a pessoa já vem, é aquilo e pronto. A parte funcional, como cirurgião dentista, eu acredito que a maioria dos profissionais também passam por isso, você tem que mostrar para a pessoa que é importante aquilo ali, que a pessoa não dá valor pro funcional. Exatamente. É aquilo que Sabe? falou, a doença, né? Ele não quer saber tratar um canal. Investe na ele só estética, quer- mas não investe na saúde. Isso. Entende? Claro que estética também é saúde, né? É que eu vejo hoje, doutor Ricardo, que assim, ó, vamos voltar um pouquinho no passado, assim, lá no tempo da minha avó, doía um dente, era difícil ter um profissional na época, o que fazia? Ia lá e Extraía o dente. E daí ia indo, até que não tinha mais nenhum, botava a famosa perereca, né? Que é a dentadura móvel, Na né? dentadura total, prótese total. Há alguns anos atrás, até, inclusive a gente tem alguns Relatos. pacientes jovens ainda que já não têm todos os dentes, mas relatos também de pacientes mais idosas que eles davam de presente uma prótese total, né, quando casavam. Eles arrancavam não incomodar o pra marido. não incomodar o marido. É um absurdo. Não ter né? gasto. Mutilava a pessoa, eles né? davam Que é uma mutilação. prótese É uma total de mutilação, é um presente, crime. Com certeza. mas arrancava todos os dentes, porque daí não ia mais incomodar. Não doía mais, O marido não não ia ia mais, gastar. isso. Exatamente. E o que eu vejo no tempo de hoje, tá trazendo para essa nova era de hoje, tá? As pessoas, elas dificilmente elas vão no modo preventivo. Exato. Elas querem a parte estética Isso. e o interior, tipo assim, não tá doendo mesmo? De Isso. certa forma, se a gente olhar grosso modo, a gente tá quase voltando, né? Porque se antigamente a gente extraía pra colocar uma prótese pra não incomodar mais e ficar bonito, hoje a gente também não tá mais cuidando e só quer ficar bonito. Voltando Aqui na frente tá branquinho, tá certinho, Tá bom. o cabelo Isso tá vai é a gerando mesma uma coisa, doença é a mesma chamada coisa que arrancar dimorfismo tudo e botar. corporal. Ou seja, eu operei e fiz um preenchimento na boca. Agora quero botar mais. Não. Quer ficar uma Angelina Jolie da Existe vida? um e não limite fica. para Boca isso. de papo. Existe E não um fica. limite, né? Esse Mas dimorfismo daí, corporal. qual é o limite? Então, você tem que avaliar a Entender. pessoa e o profissional, ele tem que dar um limite. Por que a Gretchen chegou naquele estado? Porque teve algum que tratou. O teu exemplo agora foi Então, pesado. Não é pesado. Gente, nós temos vários pacientes. É que ela, Já parecido com a ela já Gretchen. tem. Ela Pergunta já pra tem- ela hoje se ela gostou da aparência que chegou. Por que ela está refazendo, está suavizando o que foi feito? Porque, tu pode ter certeza, ela pediu para o profissional, alguém fez aquilo ali. Sim. Então, cabe ao profissional
ter a sensibilidade e olhar o paciente como um ser humano, E dizer pra ela não que não como vai uma ficar cifra, ruim. né? Olhar como um ser humano e descobrir esse dimorfismo corporal, essa alteração, essa doença que a pessoa quer tratar e dar um limite, dar um basta. Porque senão... E aí como é que a gente tem vários profissionais hoje, tanto na área da medicina como na odontologia, tá? Sim, sim. Cursos de final de semana e eu vou ali, opero e aprendi uma técnica e vou lá e faço. Gente, a gente leva uma vida inteira para aprender a tratar, mais um tanto da vida para saber como tratar e a vida inteira, a carreira inteira, para saber o momento certo de não tratar. Esse é o mais difícil. É o que eu sabe? ia te dizer, acho que é o mais difícil. É o mais difícil, tu negar o tratamento. Não vou fazer Exatamente. porque Não- vou te causar um dano, É. sabe? Então, leva-se, a gente fala 10 anos, 20 anos e 30 anos, né? 30 anos você sabe o momento certo que não é para mexer, né? Então, assim, essa avaliação que a gente faz desde o começo, seja para dente, para face, que nós fizemos em todo mundo, não é porque tem coisas que eu não sei que a Jade não vai chegar, o Ricardo Tem que saber se não está vai. capacitado para fazer aquilo. Se tu E não a gente, tiver, não esse faça. tratamento em conjunto, muitas vezes já me tirou de vários sufocos, certo? Então não vou eu num curso de final de semana, um cursinho lá achando que eu estou apto a fazer aquilo ali. Poxa, eu tô indo para minha 4ª especialização, finalizando, né? E assim, é uma loucura. Pra mim já é a sexta. Né? E é uma É a loucura. quinta, né, doutora E Dai? vou te falar, É a quinta. eu tô saindo Ele não sabe mais coisas. dessa especialização, assim, tem coisas que eu me sinto altamente inseguro de Olha executar. só. Porque às vezes a gente fala, eu executei pouco, ou assim, e tu olha que é o normal, né? Que a gente, quando tu acha que tu sabe, é que tu comete o erro, né? Então, essa prudência que a gente tem, e quantas horas, né? O curso de cirurgia, né? 4.000, 5.000 horas, né? Para você ser apto a fazer alguma coisa, né? Não é com um curso de 8 horas, 20 horas, você acha que vai estar aí operando. Então, eu tenho vários dentistas que me ligam, Ricardo, eu queria fazer um curso contigo de lipo de papada, ou de bichectomia, ou cirurgia estética. A gente marca um final de semana ali pro cara, rapaz, até pode marcar o final de semana, mas eu vou te fazer uma prova de anatomia e tu me responde tudo aquilo ali. Se tu acertar, beleza, a gente entra pra... É que tem que Entendeu? ter um conhecimento, Porque, né? Tu assim, não pode saber. tratar, fazer a Quanto dano cirurgia... tu pode trazer pra pessoa, né? E se erra, tu como é que aplicar trata a errado. complicação? Como é que você trata se causar uma sequela? Não, e depois assim, Ô, eu Ricardo. aprendi lá com o Dr. Ricardo. Bem nessa. Aí, E tem- acabou-se, e tem um ponto bem importante aqui, que olha só, todo mundo, né, doutor Ricardo, precisa de dinheiro, não é verdade? Sim, sim. ninguém é Mas olha hipócrita, só, né? Se a gente dizer que a gente não... todo mundo precisa, mas o que hoje, né, vivenciando com vocês aí vários momentos aí, o que hoje eu, Fernanda, tô aqui hoje, né, como Nova Era, mas também como paciente deles, assim, ó, que antes do dinheiro vem a pessoa, o ser humano. É isso Não é aí. verdade? Então saber o que pode, Fernanda, isso pode, isso não pode, tá na pode. hora de parar, tá na hora de recomeçar. É que, lembra que eu te falei que a gente não é vendedor? A gente tem que também ser um pouco vendedor. E não é tapa, como é que não é Mas- tapa-buraco? Tapa Não é buraco, tapa-buraco. tapa-buraco. Mas ao Dentista mesmo não é tapa-buraco. tempo, a gente não pode ser também Bitolada. bitolada só em vender. Porque atrás da nossa venda tem uma pessoa. Há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu tinha feito um curso para o laboratório, como técnico em prótese, de laminados cerâmicos, de faceta odontológica. E aí acabou vindo no meu consultório uma moça aí com uns 20 e poucos anos, que queria fazer o sorriso perfeito. Queria fazer lente de contato, faceta, As veio. facetas, as famosas. Porque viu que uma vizinha fez e tal, e que veio. Aí eu falei, tu não precisa, teu sorriso é perfeito. A gente fez as fotos dentro da linha do sorriso, tudo perfeito. Dente perfeito, coloração, Ela é linda, estética ela é linda. perfeito. Eu falei, eu não faço. Aí foi e fez com o colega. Aí voltou desesperada. Falei, acabou? Agora não dá mais. Não tem mais? Não volta A mais. gente vai refazer, a gente refez o sorriso. Eu falei, mas esqueça, aquela tua naturalidade que daí inflamou gengiva, que teve retração, recessão. Aí eu falei, como é que eu vou... E daí agora só uma pergunta básica, tá? Se tu tivesse feito, qual seria o teu faturamento naquele trabalho? Não, ali ia uns 30, 40 mil. Olha só o pessoal que está nos Tranquilamente. assistindo, olha só o nível de profissional, né? Poderia ter tido na época um faturamento de 30, 40 mil reais, ele abdicou desse faturamento, ele viu o quê? Naquele primeiro momento, a paciente, a pessoa, e preservar o que é de natural. É. Mas ela também, ela não abandona a gente, né? Agora
toda a vida ela vem no consultório. Ela não mora aqui, mas ela sempre está ali. Quando ela vem, Legal, Então, show de assim, Eu bola. moro em São Paulo. Né? E aí, assim, é difícil a gente... muitas vezes o profissional vem para fazer implante comigo. Eu vou mandar para a Daiane primeiro acertar o posicionamento dos dentes. É o que eu tô passando, Entendeu? tô passando. Vai para a Jaja e depois de 3 anos vem para mim. 2 anos vai vir para mim. Então, e aí a gente Ai, doutor vê... Ricardo, eu chego aí semana que vem. e aí, Ai, Jesus! aí, assim, eu vejo, por exemplo... Eu tava te esperando tu chegar da vários, viagem. vários colegas também me... Tô ansiosa, Tô ansiosa, tô Vários- nervosa. vários colegas me Ricardo, eu fiz os implantes aqui, quero que tu faça a prótese. Aí encaminha o paciente para mim lá. Aí eu chego, olha, meu pai amado. Tu tá falando do meu caso? Não, tem vários casos, né? Socorro. E aí Socorro! quando eu examinei, eu falei, gente, eu não tenho como fazer a prótese aqui. Eu falei pra ele, cara, não, mas é tu dá um jeito. Eu falei, que jeito, cara? Tu quer que eu dou? Até consigo, mas vão ter que tirar o dente da paciente. Tu avisa pra ela que ela vai perder um dente saudável, pra eu ter espaço pra fazer a tua reabilitação aqui. Vão ter que reposicionar um implante. Aí eu consigo fazer. Eu vou ter que puxar, né, doutora Dai? Vai ter que subir. Casos assim que tiraram, por exemplo, os 4 dentes da frente, botaram 4 implantes, perdeu tudo de osso, porque não tinha espaço para isso. Tragédia! E eu falei, e agora, como é que vai? Ricardo, eu falei, cara, não tem, meus dentes vão ficar tudo buraco preto. Não, mas faz uma gengiva artificial aí que tu... Dá um jeito, dá um jeito. Não dá, cara, Tem que, não dá. tem coisa Milagre a gente não faz. Aí eu pergunto, cadê teu planejamento inicial? Nosso nome é Jesus Cristo. Aí eu assim, cadê o planejamento inicial? Só Ricardo, que Jesus planejamento? faz Só milagre. o modelo aqui. Não, cara, preciso de Mas, fotografia, preciso só ver... Jesus faz milagre, nós Entendeu? não. E às vezes bota implante um pouco... botar implante torto, qualquer cirurgião faz isso aí, acontece. Porque depende da cirurgia, gente, ela não é uma coisa... por mais que hoje nós estamos na era da cirurgia guiada, que a gente faz tudo pelo computador também, opera isso, mas tem determinadas situações que não vai conseguir trabalhar com cirurgia guiada. Aí você vai ter que ir da tua habilidade. E é difícil, só quem faz a cirurgia sabe disso, né? E a gente Não é dá ser pra humano, julgar um né? profissional, Ser humano também. Tem que Hipócrita, trabalhar com imprevisível também. hipócrita é aquele que julga, né? Também não adianta a gente dizer que nunca erra, porque é mentira, eu né? também já errei, claro que errei. Quem diz que nunca erra é porque não faz. Claro né? que é. A pessoa... Hipócrita é A vida aquele é que feita não... de erros e acertos. exatamente. Mas que Exatamente, a gente tem que evolução- tomar, minimizar os erros. A evolução, E a solucionar, curva de né? aprendizado ela é constante, ela nunca vai parar. Então, ontem era pior do que eu sou, Com certeza. do que eu tô hoje. A gente vai evoluindo constantemente. Isso. Cada dia você vai aprendendo, né? Trabalhando, vai pegando mão, vai desenvolvendo. E uma pergunta que não quer calar. Essa é a última especialização? Não, assim... Tem mais Não, assim, não é. Não, é. a gente Não nunca... Se eu é. falar pra vocês, eu vou parar, então daqui 10 anos eu sou o quê? Né, já tô Dei a bola- desatualizado. dei a bola pra né? chutar Não, que ele não vai. Não, você não vai tem parar. como, é impossível. Tu gosta de As áreas- estudar? Gosta, Não, assim, gosta, não, sim, responde claro com que eu gosto, sinceridade. mas assim, eu tô responde. cansado. Não. Eu tô Mas ele cansado, gosta, não quer, ele gosta. claro que eu quero. Quem é que gosta? Não, assim, ninguém sabe o peso que é pegar na estrada, abandona a família e pega um carro. e Tá, vai. Ricardo, mas tu é o menino das especializações. Não, assim, ó, eu gosto, claro que eu gosto Claro de que dar. gosta. Conhecimento Se não te gostasse, dá, também mas não fazia. cansa, A tem próxima, Dai, um preço muito Nós alto duas, ele vai ficar. por trás, né? Ele isso vai aí. cuidar do O que eu mais consultório, queria, nós Fernanda, era duas ser sustentado e ficar em casa, isso que eu queria. Mentira. Não é Foi que uma direta? meu Foi Deus. uma direta pra ti? Mentira. Mas o... Não é Eu verdade. acho que tu não tem esse perfil. Não. o- Tu não tem o perfil de Gogo Boys. Mentira, muito- mentira, guria, mentira, tu elas acredita? falam ali, mas assim, ninguém sabe o preço que é, tá lá sozinho, tá estudando, se matando. Né? É muito alto. Né, Né, Ricardo? Só eu sei como é difícil ser eu, né? eu sei. Não, Ninguém mas sabe, ninguém, ninguém- mas meu ninguém Deus, tá cara, dizendo. ninguém Mas tem- se tu não gostasse, tu não fazia. Tu vai pra um curso, tu lá, por exemplo, tu quer fazer bucomaxilo, tu vai pra um curso, tu estuda pra caramba, chega lá na cirurgia, tu faz uma, assim, o teu professor te destrói. E não pensa... E o tu cara já te- tava achando que tu era o cara. Cara, tu vem assim, ó, meu Deus do céu, cara, o que, Aí que eu tô a tua fazendo mulher aqui, é que cara? tem que te levantar. Que daí a vontade de vir embora, tu chega na hora da cirurgia, tu chega um determinado momento, tu não sabe o que fazer. Porque eu tô em formação, tu te apavora. E agora? Olha só. E não é cirurgia simplesinha, né, cara? O cara Olha tá com a só. cara desmanchada, motosserra na cara, e agora? E olha só como é Né, importante então- essa fala dele, porque às vezes a maioria, né, sai da faculdade, tô pronto.
Não. É isso aí. Não é verdade? É o que acontece hoje, doutor Ricardo. Coitado. Mas A cada acontece. esquina tem um consultório, Coitado. tem clínicas hoje com 3, 4, 5, 6 box pra atender, Isso. né? O cara acabou de sair de uma faculdade, o cara já vem ali, já abre a boca e... E tem bastante momentos cara na que nossa sabe profissão- tudo e ainda não tem a humildade de dizer que fez errado. Eu fiz uma cirurgia de Esse face. é o problema também. Hoje eu sou R3 da especialização, a gente está no último ano, né? Uma cirurgia O que de que é o face, R3? que chama de residente 1, residente 2, residente 3, que a gente fica dentro de um hospital É o 24 terceiro horas, ano. é o terceiro ano. É o Tá. mais velho. E a gente Quando tu fica, entra no reside residente dentro do 1, hospital, fica lá 24 horas em função Já do tá já é hospital. o 3. Já tô no já é o terceiro três, ano. Tá no terceiro ano, né? E aí fiz a cirurgia de face lá, pô, saí parecendo que eu era o super-homem. Aí fui para uma cirurgia de siso, que é o terceiro molar. Meu Deus, cara. Minha vontade de se pudesse enfiar a cabeça dentro de uma lata de lixo, enfiar. Ia falar o cu da vaca, mas não pode falar, mas se tivesse, ia botar da cabeça ali. Por quê? Muito difícil, me senti, assim, ó, eu levei caso Levou pau, complexo, levou pau. levei um pau. Um caso complexo, claro, mas é uma cirurgia de extração de dente, né? Teoricamente deveria ser fácil. Pois Mas Tá depende vendo? da localização, Caso complexo, é, difícil, da mas a gente se profundidade, sente, da sabe? impactação. Então tem casos que tem cirurgias para tirar um dente que é muito mais complexo que operar um olho. Mas credo, não dá nem para comparar. Olha só. Pra chegar aqui, Pela, abrir... né? Eu que não tenho conhecimento de causa, putz, arrancar um dente é algo Não. pra ele Tá. seria simples. Um Não, caso complexo, tem um caso também, difícil, assim, eu mais olhei, meu Deus, É, saí depende de como dali tá fracassado, sabe? localizado. Eu vim, porra, que coisa. Então, assim, são cirurgias e cirurgias, né? Então, cada cirurgia, hoje eu vejo assim, eu entro com adrenalina na cirurgia, a gente é meio empolgado pelo caso, às vezes estuda na noite anterior, repasso na cabeça, às vezes eu descrevo o que eu tenho que fazer. Então, toda a minha cirurgia eu descrevo planejamento, um dia antes. Geralmente eu vou fazer Olha só a engenharia. vou dormir, às vezes eu tô lá, vou ver uma cirurgia, vejo um vídeo antes, eu olho, tá, beleza. E vou pra cirurgia. Eu vi o vídeo antes. E aí, assim, eu vejo, planejo. Não, é claro que eu vejo. Eu sei que tu vê. Não olho, só- Tu e aí, estuda antes. estudo. Tu estuda antes. E aí eu vou pra Planeja cirurgia. antes. E desde o caso mais simples ao mais Pensei que era complexo. só eu que fazia isso. Porque eu tenho que E estar uma pergunta- preparado. E uma pergunta diretamente pra ti, que nós já estamos quase 2 horas de podcast, tá? Uma pergunta direta pra ti. Uma cirurgia que tu já fez várias vezes, vamos desenhar aqui um cenário. Tu já fez várias vezes, fechou? Fechou? Uma cirurgia que tu fez poucas vezes. Como que tu te prepara pra esses dois processos? Igual. Mesma coisa. Mesma coisa. Planejamento, siga uma metodologia. Porque se eu não tiver isso aí, eu não consigo executar. Desde dos mínimos detalhes. Eu tenho que estar preparado para a Pra tudo, rotina. Porque é isso que para disciplina. Então eu me preparo do mesmo processo. Por isso que, por exemplo, eu preparo o meu paciente. Por exemplo, eu preparo todos os campos cirúrgicos para extrair que seja um dentinho Da Tá. mesma forma. do que uma cirurgia grande de enxerto que não pode ter contaminação de nada. Nós temos também, tá, gente, uma Tá. sala, né? E Centro aí, cirúrgico. Centro cirúrgico. por exemplo, Na Cabral. recentemente fui fazer a extração de um dente simples. A minha auxiliar falou, Ricardo, não precisa montar tudo. Eu falei, monta tudo. Olha Mas é o só. Ricardo, não... monta tudo. E fui para essa cirurgia. De repente virou outra cirurgia. Eu falei, tá dizendo? Gente, tem o que é bem, preparado pra tudo. o que é bem interessante ali que eu falei no começo do podcast pra vocês, a Novera também atende aí uma gama de hospitais também aí da região, e eu já tive a oportunidade de gravar aí com o Dr. Ricardo dentro do centro cirúrgico, né, da Cabral Clínica. Gente, assim, e é um centro cirúrgico de fato. Eu vou dizer pra vocês Uma que sala de cirurgia, né, pronta, montada pra isso, né? pronta e de repente vocês acompanham aí também o trabalho da Novera também. Bota um pano, bota outro, os campos, né? os Tudo campos que a segue, gente tudo fala, certinho, né? Mas assim, olha só, tudo tem na nossa clínica. Olha que legal, né? Não vai verdade, precisar da organizar. mipra. E eu Tudo sempre, tem, tudo isso tem. na verdade, Cuidado, né? é o O cuidado. respeito com o paciente, É, o né? Que a cuidado. gente, é como eu queria que fosse atendido. Exatamente. Certo? Por que a gente ouve na televisão, tu olha, parece que está assim, acontecendo todo mês. Morre por extração de dente, paciente morre por não sei o que, infecção. Infecção cruzada. Meu Deus. Até a gente teve um caso em Criciúma não faz muito tempo, né? Teve. De uma Tivemos moça. 3 casos, na verdade, né? Olha E assim, só. tem vários casos aí que a gente, no meio a gente sabe. Tá no meio a gente sabe. Paciente que morreu em cirurgia, tudo, né? Então, a gente, no meio a gente sabe. Mas por que acontece? Por que chega nessa situação? Né? Tem casos que são fatalidades, sabe? Fez uma Sim. cirurgia grande Assim como e qualquer veio a outro óbito, tipo de claro, que cirurgia, a né? embolia tem risco, né? Mas é como eu trombo, disse, Ricardo, né? às vezes no meio daquelas trivialidades, tu esquece de fazer um negocinho. Que não deveria, né? Que não, Não deveria. aí naquele básico,
Ah, não, hoje eu não vou fazer o básico porque Ali Não. pode dar uma... Então, ali pode dar essa uma rotina, então, desde a cirurgia, essa claro, rotina é que quebra a gente. Eu gosto do que eu faço, como eu te falei, eu realmente gosto do que eu faço. Percebemos. Eu digo, Doutora Daiane, claro, cansa, gosta? né? Claro que cansa, né? Estudar, mas assim, a nossa profissão, a odontologia, principalmente quem vai trabalhar com estética, se tu ficar um ano sem botar a mão em qualquer livro, em qualquer revista, em qualquer coisa, tu já está desatualizado por 5 anos. Entendeu? Muda rápido. É muito rápido. A evolução, muito as rápido, tecnologias, muito tudo rápido. que vai surgindo no mercado. Principalmente estética. Estética, tudo implante, também, né? prótese. Sabe que as tudo. empresas de implante, elas mudam o formato do implante a cada 3, 4 anos, muda tudo. Muda. Por que Olha acontece só. isso aí? Né? Como é que a gente, como profissional, o que eu mais queria na minha vida, e Estudar não foi fácil, sistema ninguém e sabe, né? Só eu e a Daiane sabemos o quanto que custa para nós estudar, para ir fazer um curso. Tá? O que eu mais queria era sair com conhecimento da faculdade, não tinha mais nada. E ficar atrás de uma Ou mesa se aperfeiçoar num na cadeira sistema e ficar ali, E mas ficar não é, ali. tem evolução, Mas, infelizmente, tem não mudança, é. a mesma Que é um coisa na gasto constante, endodontia, né? É um gasto exatamente. constante. Um E gasto detalhe, constante. Falando em material, é gasto de material, é gasto de dinheiro, é gasto emocional, é gasto de longe do consultório, porque tu tá deixando de produzir. Porque quem tem um consultório próprio, não é só o gasto de ir, é o gasto é uma de empresa. não atender. E o consultório. É o gasto de não ter a uma entrada do empresa. dinheiro, porque se tu não tá. E assim, é a gente que vende. Se a gente não tá ali, a gente não Não tá recebe, a gente recebendo. não tá produzindo. Eu quando fiz a minha Então, é o especialização dinheiro que de deixa de implante, entrar, né? a primeira vez, eu era falho porque eu não tinha par da prótese. Então, para eu ser um reabilitador, eu tinha que fazer a prótese. Aí fui fazer um mestrado de especialização junto, sabe? E aí, hoje, eu entro em cirurgias maiores. Me faltava mão para as cirurgias de alta complexidade. E se dá algum problema no meu paciente, eu não sei reverter? Sempre pensei isso, até dá. Aí o dia que deu, Vivi apavorado. Hoje essa especialização que tu faz de buco, né? bucomaxilofacial. E harmonização. Ele é de alta complexidade? A cirurgia bucomaxilofacial, ela lida com a vida e com a morte do paciente. Tem cirurgias que lidam de vida e morte. Tem cirurgias que o cirurgião bucomaxilo faz, se ele errar, o paciente sai cego, pode perder a vida. Hoje, antes Entendeu? de vir pra cá, ele tava me explicando. Então Meu tem Deus, cirurgias que sério. são perigosíssimas. E tem cirurgias que às vezes você vai fazer uma fratura dentro, por exemplo, uma cirurgia ortognática, uma cirurgia de altíssima complexidade. Ela só deve ser executada em hospital de alta complexidade. Olha Cidadezinhas só. pequenas, né? Então tudo isso é obrigatório. Quando a gente vai operar um paciente desse, dependendo do coisa, a gente já solicita um leito na UTI. Já solicita a bolsa de sangue, porque é um risco, é uma cirurgia de alto risco. Né? O paciente pode ir a óbito? Pode, infelizmente pode. Porque não é brincadeira. Por isso que tem que ser feita com profissionais de altíssima capacidade. Por isso que tem que Né? estudar, né, doutor? Por isso tem que Ricardo? estudar. Bastante, tá Por mais, bastante. eu fazendo uma especialidade desse porte. Não tem, humanamente, a cirurgia bucomaxilofacial ela é muito ampla. É muita coisa, gente. Assim, é uma outra faculdade. E tu não sai preparado para tudo. Ai, Então, ou eu foco em determinadas coisas, porque não tem como eu focar tudo. Não dá. tem como Não tem abranger como, tudo. gente, senão eu consegue fico louco. fazer tudo, a gente não Né? quer. Isso que eu estudo Não dá pra te fazer. Ah. Eu vou atender e fazer tudo. para Não, o pessoal Aí tu que vai está... fazer tudo pela meia boca. O pessoal que está acompanhando Esse é o aí, gasto, né? tu me perguntou como é que eu estudo. Eu estudo 2 horas por dia, de segunda a segunda. 2 horas por dia. doutor, E aí e na semana passada não estava aí, né, E doutora aí Daiane? eu tô estudando lá, a gente está lá toda Nossa, hora que estudando, assim, ó, eu não tenho... tem dias, por exemplo, o dia que eu não consigo estudar, eu tenho que ir mais 4 horas que eu tenho que dar conta. Quantas vezes domingo, levanto 7, 8 horas da manhã cedo, que é o meu horário de descanso, vou estudar. Para depois eu ter que dar atenção para os filhos. Chego em casa, A doutora eu vou Dai, É estudar, isso aí. sabe? Então às vezes eu levanto cedo, vou estudar, aí depois chego em casa, dou mais uma estudada para complementar, para poder dar conta de todo o conteúdo. É uma uma outra levanta mais faculdade, cedo, né? às vezes levanta mais cedo, aí Pra fica poder estudando estudar. até a Porque hora de não se é arrumar pra ir pro brincadeira, isso é uma consultório, coisa pesada. Por né? exemplo, Não, sem contar É. que mesmo estudando, a gente pega casos que a gente tem que estudar o caso. ainda mais, Exatamente, sabe? é. Por exemplo, Eu tenho, a maioria dos casos eu vou dormir com eles na cabeça.
O que eu vou fazer? O que tem? Daí eu vou chegar, eu tenho tal livro lá, tá? Eu vou pegar aquele livro pra Tu ver. ficou pensando em mim depois, então, né? Fico. Cirurgias de Eu ATM, por sempre exemplo. fico pensando. Ficasse pensando em mim, né? Que são cirurgias de altíssima sempre complexidade. penso Planejando na cabeça. planejando. E aí tu olha assim, cirurgias de ATM, cirurgias de altíssima complexidade. Por isso que eu trabalho lá com o Dr. Guilherme Amisolo, que é meu mentor, meu professor. Eu acompanho ele nas cirurgias. Professor estudando com professor. E aí eu chego mais perto deles, a gente é analfabeto, né? Ele tá num outro patamar já. Eu fico tão admirada com a humildade do Dr. Ricardo. E aí eu conversando com ele, assim, Ricardo, eu falei, professor, tô muito limitado, eu não 6 consigo. horas de podcast né? vai dar hoje. Eu não Vai. consigo. Aí ele assim, Ricardo, Tem que chamar essa só cirurgia, Não, mas eu vou fazer uma série só com ele. essa cirurgia, Ricardo, ela exige uma curva de aprendizado, ela é muito alta. Então, por mais que tu aprenda a técnica, não vai sair desenvolvendo. Precisa de treinamento constante, porque ela é muito perigosa. Então a gente acompanha, vê isso aí. Hoje ele executa, se ele fechar os olhos, ele opera. Nossa. Não, eu vejo, às vezes ele olhando pro lado, assim, sem olhar nada, olhando pro lado, Não fala isso. só sentindo. Não, ele sente. Mas daí quanto tempo? Ele Não, sente. é só pela Não, sensação. ele é um dos sim, maiores sim, cirurgiões é. do Brasil nisso aí, né? Hoje ele é o cara. E o cara ainda estuda. Nossa senhora. Sim. E ele que terminou ele o que PhD chega. agora em Harvard. E ele que me puxa, né? Pra esse cara, vamos fazer isso, não sei o quê. É, na E verdade, ele sempre pra terminou o mim. PhD agora em Harvard no outro mês. Foi uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, foi esse Ele profissional. não para de estudar um minuto. E é um grande amigo, né? Então, assim, e é o meu maior incentivador. Né? E ele que senta o pau, ele não ele dá com os dois pés. Mas ele te incentiva, ele faz jus à palavra de mestre, de professor. Realmente foi assim. E quando eu desanimei, no outro dia ele vem cá, vamos conversar. Ele falou, tá vendo? Isso é para te botar o teu pé no chão, porque Olha cirurgia só. não é brincadeira. Quando tu acha que tu sabe tudo, é onde tu quebra a cara. É igual a dirigir um carro. Quando tu acha que tu sabe, tu vai. Então, assim, toda essa evolução que a gente tem, não tem como você parar assim, ó, vou parar de estudar. Não tem como. Aí a gente fica desatualizado. Hoje eu mexo com coisas de altíssima complexidade. Não dá, assim, pra gente... Claro que, tipo, uma outra especialização, não vou fazer, porque agora eu tô, sei lá, realizado. Talvez daqui 10 anos, sei lá, o que eu faço, alguma coisa de administração, ou para uma instituição, aí talvez faça alguma coisa. Mas em nível de especialização... Vamos abrir em todo o Brasil a Cabral Clínica. Talvez daí assim, abrir as sim, franquias aí assim. Estamos trabalhando para isso. Vamos, chegar nosso lá, objetivo se é Deus esse. quiser. Mas assim, outra coisa assim, E tem que ser porque é sustentável, muito né, pesado, Fernanda? né? Tem que ser sustentável. Queremos comprar casaco de né? pele. Puxa, Né, daí? E muito ouro. E muito ouro, nós gostamos de ouro. Nós gostamos de ouro. Mas hoje assim, não, é um assunto às vezes que eu também também fico constrangido. Sabe, poxa, eu estudei tanto na minha vida, né? Estou estudando tanto na minha vida, né? E às vezes, vou ter que fazer mais um curso. Às vezes eu também fico. Meus filhos olham, pai, de novo, pai. Poxa, mais um tempo de ausência, né? Eu também fico. É que assim, o que eu vejo assim, né, doutor Ricardo, é que pra tu conseguir aqui, tu tem que abdicar aqui. Ninguém sabe o peso. Então do hoje a bagulho. doutora Dai fica em casa com os filhos, né? Às vezes perde algum momento familiar ali e tal, mas em prol do nosso Daí paciente. é minha base. Hoje eu cheguei aonde eu tô por causa da minha esposa. Não, é sério. Hoje é porque eu tenho ela por trás, tenho a minha irmã por trás. Eu sou dentista por causa do quê? Por causa da minha irmã. Não é porque eu quero. Não, ela fez a faculdade, acompanhei ela, gostei. É o exemplo, a gente vive de exemplos, sabe? Eles são a minha base. Né? Outro pensa que lá dentro do consultório, eu sou a frente do consultório. Não, eles são a frente. Porque se não tiver eles lá, não sei nem para onde eu vou. Eu não sei administrar. Quem administra é as duas. Não, quem sempre teve a frente da administração, quem peitava tudo era a Daiane. Né? Eles. A Daiane sabia, eu nem Eu, sabia Fernanda. muitas coisas que hoje, né, eu fui indo, né, mas era a Daiane Nós que... somos uma equipe. Eu aprendi muito a trabalhar com equipe, porque eu era individualista também. Porque a gente foi Fazer, né? profissional. O cirurgião dentista ele é treinado para viver Cada entre cantinho lá 4 tem um paredes. toquezinho, Né? né? E hoje eu tenho tem, uma equipe. tem. Hoje eu tenho uma equipe. Tu acha que em todo o conhecimento que eu tenho de prótese, por exemplo, a minha técnica lá, a Soliane, muitas vezes ela fala, Ricardo, eu acho que o caminho não é esse. E tu pensa, às vezes, E é uma menina que tem um conhecimento gigante, né? Tem. E Ela também é estudiosa. E ela chegou pra mim. Estudiosa, dedicada. E ela pegou bem uma outra bem área que não era disciplinada. dela e ela desenvolveu. Bem Hoje ela sabe mais que eu. disciplinada. Ela também, né? Ela é mestre em bioquímica, né?
Ela é farmacêutica, mestre em bioquímica, E ela largou foi para uma tudo área e foi que pra não uma era área dela nada e a chegou na ver. excelência. E Ela ela já foi fazer Nossa, consultoria. ela é perfeicionista. Ela deu aula pra Perfeccionista. faculdade e tudo. Ela deu aula pra faculdade, largou tudo e foi pra... A Fernanda, Ela é perfeccionista. ela, assim, ó, ela dá um pau em qualquer técnico com mais de 10 anos de profissão. A Soliana é um prodígio, realmente assim. Por quê? Metodologia, eu aprendi muita coisa com elas. Tu acha que no nosso laboratório, às vezes tu aprende uma técnica, tu ia Mas pra você é o outra, único homem lá, né? sou o É o único ralado lá homem. sou eu. Meu O Deus, único virou uma homem. loucura. Ah, O único É uma homem no loucura aquilo ali. É uma consultório. quando todo mundo tá de TPM lá. É complicado. É complicado. É uma A gente tá com uma prefeitura. equipe Tem muito que ficar legal. quietinho. Até, né, parabenizar Não, as meninas que estão trabalhando com a gente lá. É, nossa São equipe. parceiras, elas São, estão vestindo são, a são camisa, estão empolgadas também com a São, nova são. era, chegando lá com a gente. Show. Então, Porque Obrigada. eu vim de uma formação que a gente não podia nem divulgar o antes e depois. Hoje mudou tudo. Né? O boca a boca não serve para nada. O que funciona é a mídia digital. Não que serve para nada, mas o que funciona hoje é o alcance que o Instagram tem. Né? Claro que você só se mantém esse tempo todo por fazer um bom trabalho. Exatamente. é um fato. Entendeu? Eu vou falar do meu segmento, tá, Ricardo? Até que a doutora já tá falando aqui. Assim, ó, a nova era, ela sempre traz até um ponto do processo, né? Que é uma linha invisível, né? Lembra que a gente Isso. falou lá no começo? Daqui pra frente, se de fato não tiver uma equipe que dê todo o suporte, os profissionais, né, capacitados pra de fato Levar adiante. não vai, doutor Ricardo. Não vai. Tu pode ter um Instagram, um YouTube, tudo lindo, tudo maravilhoso. porque tem que ter um resultado, né? Tem que ter um O resultado. Instagram não vai fazer esse resultado. Tem que ter um resultado. Então Pode tem fazer que ter, mais de tem que ter uma forma doutora fictícia. Jade, uma doutora Daima, um doutor Ricardo, porque senão não vai. Não é verdade? E- Então, assim, por isso que se e por estuda isso- tanto. E por isso que é importante também as meninas que trabalham com a gente. É. Porque as pessoas que trabalham lá têm que vestir a camisa também. Sim. E elas vestem a camisa pra gente. Elas Porque são- se elas Quer um não cafezinho que eu tomei? Uns É, 3 se cafezinhos elas, lá. se elas Top. não vestem, se as Agora pessoas tem um que recepcionista trabalham contigo próprio, só pra é, isso. Chique. não vestem a camisa e não chamam de nosso consultório ou nossa Porque é clínica, uma equipe. não vai pra frente. Tu pensa Porque que tá lá... não é nada individualizado, um depende do outro. Exato. É como eu sempre falo para as Cirurgia. meninas, aqui todo mundo se ajuda igual família. Eu tenho as meninas como as minhas filhas. Assim, eu cuido delas, eu gosto delas como minhas filhas, e elas sabem disso. Às vezes puxa a orelha, faz tem. parte. A Soliane é minha irmã, né? Daí a Duda do laboratório, eu tenho ela como minha filha, assim. Nossa, A gente tem um carinho adoro muito A ela, nossa um carinho novata, muito grande. Sandrine. A Sandrine, que agora é minha auxiliar, porque a Duda era minha auxiliar, agora é a Sandrine. A Sandrine, ó, gosto A muito recepcionista dela. também, A a Bia Beatriz, trabalha há com- 10 há anos. com a 10 gente. anos, 10 trabalhando anos. com ela. É uma pessoa especial, né? É a Bia A especial. Bia, a Luana, agora que vai ganhar a Clara, Ai, a Luana, né? nossa, Então, amo. tudo ali, A é uma Luana tá família. 7 anos É uma lá com a família. gente, então é como Seu se fosse Carlos, minha né, filha. Carlos? É, Seu a Carlos. dona Dorzinha. Aí a A Suzy, que é Suzy, minha auxiliar, né? mantém A um consultório Suzy, auxiliar do impecável, sabe? E Ricardo. ela trabalha correndo. Os pacientes Já- gostam dela, ela é engraçada, ela é divertida. E tu pensa que e ela, por ser também, ela tem é um pouquinho mais velha que eu, mas a gente bate boca. Ela chega, cara, não sei o que. Isso não é, não sei o que É ela tá muito, falando comigo. muito alto, alto E astral. ela conversa assim, não, tu vai, tem que pensar nisso aqui. Porque ela tem uma visão também De outros de quem consultores. tá fora. Sim, que é Sabe? importante trazer Ela assim, essa não, visão Ricardo, pra você vocês. tá com medo, não sei o que. Ela que me dá esse briefing, a né? maioria das vezes o paciente ele fala pra secretária, E não mas fala não pra fala pra gente, gente. é. Não fala. Ele briga com a secretária, ele fala É, pra elas são- secretária, mas pra gente eles não falam. O escudo, é escudo? Aí a hora que a gente chega assim, Pode ser escudo. aconteceu tal coisa, não, tudo certo. É, doutora, não, pra tudo gente eles chegam os certo. amores, mas lá fora eles Lá vão. fora eles lá vão. fora eles, É, Então até o desabafo também, Sim, né? o Porque nosso eles... é o termômetro. Não, e o medo de que a anestesia doa muito, né? Então pra nós eles não vão falar nada, né? Mas ali É, fora, no feedback, mas no feedback ali fora. Elas é que são a nossa linha de frente, né? Sim, com E se a certeza. gente não tivesse Não existe. elas ali. É o que eu sempre digo assim, doutora Day, ó, toda empresa, os proprietários, que é o caso de vocês são os proprietários e também estão na linha diferente do processo, né? Mas tem que ter pessoas. Tem. Sem pessoas, É, não verdade. existe uma empresa, Não, não é verdade? não. Eu tava existe. conversando esse assunto com meu filho ontem. Daí ele assim, pai, na faculdade. Eu falei, meu filho, a faculdade, ela te prepara, sabe? Ela te dá um diploma, mas tu não vai sair dali
Não vem com a cabeça que tu vai achar que tu sabe tudo. Porque aí ele vira assim, pá, mas é tudo tão complexo as coisas aqui. Eu falei, então, tu tens que viver cada dia para te evoluir, mas a faculdade tem que sair. Aí ele meio remontado, mas eu queria ter aprendido isso. Eu falei, calma, não Precisa passar pelo processo vai da precisar, faculdade. mas não fique com mágoa dos teus professores, porque eles também estão fazendo o melhor, certo? Na condição que eles têm. Mas também aprenda a enxergar a hora que está acontecendo o enchecimento de linguiça, a firula. Porque é o que mais tem a faculdade também. Por que os caras não abordam a coisa direito? Eu sempre digo, doutor Ricardo, que assim, o canudo todo mundo pega. Claro que pega. Agora, o conhecimento... Não, é para poucos, para poucos. Tu entende? Não, É o que eu sempre digo pra Maria não, Luísa, assim, não. ó, tu tens que estar lá pra de fato absorver conhecimento e ser o melhor naquilo que tu E vou te faz. falar uma coisa agora que é terrível. E ninguém fala. Mas é terrível, tá? Existe um estudo já. De um, Sabe que depois eu fico pensando nessas coisas? Existe- Que ele fala, eu fico pensando. Existe um estudo, tá? Que de uma turma hoje, eu vou dar um exemplo aí, de uma turma de 50 alunos. Vou chutar, o estudo fala em 5%, tá? Só 5% vão conseguir sobreviver no mercado. Em 10 anos. O Doutora resto, Jadir, eu tô passando mal. Me socorre. sabia? Não, mas Dentro tô da tranquila. odontologia, tá? Ela tá dentro desse 5%. Esse Em nome de estudo, Jesus. Não, sim, com certeza. esse estudo é do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, né? O pessoal fez um estudo, uma universidade fez um estudo e mostrou que em 10 anos, Cobra muito. que em 10 anos há uma grande chance de 40 profissionais já não estarem mais na área. Infelizmente. Olha Infelizmente, só, né? olha só. Por que isso acontece? É Ô, porque o Fernanda, cara mas foi também mal? tem um mas- estudo, ô, Fernanda, acho que não quero mas isso, se te não. consola- 60 anos, será que... Ô, Tá. Fernanda, mas também tem um estudo comprovado que filhos de mães chatas são mais bem-sucedidos na vida. Nossa, te chamou de chata na cara, Fernanda. Toca aí. Eu sou Meu assim. Deus. Toca aí. Eu é sou isso aí. assim. Então, tem um estudo mesmo que filho, porque os filhos acham a gente chata que a gente Sim, cobra. ou Não. chega em verdade. casa e diz, Maria, como é que foi a prova e tal? Mãe, assim, ó, daí já vem com a mãe, todo mundo na classe tirou 4. a minha isso filha. aí. Mãe, mas eu tirei 5,5. Mas tu não é todo mundo. Mas por que tu briga? Viu? Tu Mas não por que é tu todo briga? mundo, eu Mas por que falo. tu briga? Porque tu gosta. Então, Ricardo, A gente é corrige isso que porque filhos... a gente quer o Por melhor, isso que eu né? dizer que Sim. filhos de mãe chata, que é aquela mãe que tá sempre ali, Tá são sempre mais cobrando. bem-sucedidos. Aí ela que disse pra mim assim, doutora Dai, mãe, mas eu tirei 5,5, mãe, foi a nota mais alta da classe. E a fulana tal tirou 4. Eu não sou mãe dela. Eu sou tua mãe. Meu filho, o primeiro dia que entrou comigo na cirurgia, falei, mas que eu já sei isso. Ah, já sabe? Então vem cá. Entreguei na mão dele. Eu falei, tirei a luva. Falei, tu termina aí então, tô saindo. E Deu Acabou com ele. meia hora e aquela coisa não saía. Eu falei, cara, 40 só minutos. um ponto. E aí, uma hora eu cheguei do lado, fiz assim, o porta-agulha caiu no chão. Eu falei, e aí? Ele, pai. Eu falei, vem cá. Aí peguei na mão, botei uma nova luva, peguei na mão, e assim, e agora? Ele, pois Eu sei fazer Não, cirurgia. sabe, doutora Dai, que às vezes ela fica lá com aquelas borrachinhas, que eu não sei o nome. Ela fica lá e fica 2 horas da manhã, tá lá ali com as linhas, e vai pra É cá isso e vem aí. pra lá. E... Tu entende o Isso que eu aí. quero te dizer? Mas só que, assim, ó, por mais que a gente treine a boca, é completamente diferente. É bem isso. Meu Deus, é cada É situação. completamente diferente. Quem sutura a boca, sutura qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ficar perdido no meio da Amazônia lá. Deus. Porque assim, ó, o paciente não abre direito, já tá cansado, final de cirurgia, tu já tá cansado, Tu não tem nem a tua acesso mão, pra começar. tu não- Às vezes não tem mesmo Não tem nem visualização. acesso. Às vezes a cirurgia é tão cansativa que tu tá ali no final louco pra acabar e tem ainda aquele ponto pra dar. Aí tu tá ali, às vezes a pessoa não quer mais ficar e fica. Ai. Ah, mas é cansativo. Tá ótimo. O Show. Matheus hoje tá sofrendo comigo. É menopausa, Everton. Matheus. Eu disse pra ele, Everton. calor. Gente, vamos lá? Everton. Everton. Matheus é o outro, Matheus é o outro. Everton, Vamos eu tenho. finalizar, deixa Eu Vamos. faço isso. Quer finalizar? Não, pode finalizar. Então vamos lá. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast. Olha só como nós temos conteúdo a Cabral Clínica, tá, pessoal? Não acabou o conteúdo. Não acabou o conteúdo. A gente pode ficar, acho que aqui mais umas 3 horas, mais ou menos, só pra vocês entenderem. Mas já vou aqui contar uma novidade pra vocês. A partir dessa semana, lá na Cabral Clínica, vai ter uma TV, que nós chamamos de mídia indoor. Nessa TV, nós vamos estar veiculando lá conteúdos, vídeos, cortes de podcast, e quem for lá tomar um café conosco, vai poder estar vendo lá. E se porventura
De repente, eu quero aparecer nessa TV aí. Fala lá com as meninas, tá? Que nós vamos estar gravando aí vários takes, vários vídeos com pacientes, como é o atendimento na Cabral Clínica, como é ser atendida pelo Dr. Ricardo, pela doutora Dai, pela doutora Jadna. Pode estar falando lá com a nossa secretária que nós vamos gravar com você, tá? Então essa semana já entra lá a mídia indoor, que a gente chama que é a TV interna, que vão estar rolando lá vídeos de procedimentos, de depoimentos. E se você quer participar dessa família também, vem com a gente. Quer se despedir, doutor Ricardo? Eu agradeço, obrigado aí pela atenção, pela oportunidade, né, de a gente poder divulgar o nosso trabalho, que é o mais importante, a gente mostrar para a população que nós estamos aqui em Criciúma, fazendo um serviço diferenciado. Talvez eu não saiba tudo, e não saiba tudo mesmo, não sei tudo, e se muitas vezes eu não conseguir resolver o seu tratamento, pode ter certeza que eu vou arrumar alguém, trazer um profissional de altíssima qualidade dentro do nosso consultório para dar o melhor que a população merece, né? Ou vou estudar mais. Ou estudamos mais para chegar lá. Vamos fazer mais né? uma. E é isso aí, né? Essa é a nossa história, né? É a nossa trajetória, o meu legado, além dos meus filhos, é o nosso trabalho, né? Eu adoro o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço. E pela doutora Dai. E pela Daiane, né? E eu tento trazer o melhor, né, para o nosso consultório, tento ser o melhor profissional. E é isso aí, Fernando, não tem mais o que te dizer assim. Eu gosto do que eu faço, gosto de falar da minha profissão, né? Realmente eu sou apaixonado por isso, né? Show de bola. Doutora Dai. O Ricardo já falou tudo, então, gente, obrigada por estar conosco mais um podcast, que venham muito mais. Obrigada, mande suas dúvidas, mandem as perguntas, que quem sabe o próximo vai ser respondidas. Importante, tá, pessoal? As pessoas que mandaram as perguntas, vou pegar o gancho da doutora Dai, algumas perguntas aqui a gente não conseguiu trazer para esse episódio da Cabralcast, mas porém nos próximos as perguntas continuam aqui, podem mandar novas perguntas que a gente vai responder. E também vai vir um novo projeto aí que é Pergunte ao Doutor, tá? Que a gente vai estar fazendo exclusivamente aqui para as doutoras e para o doutor, tá? Então pode mandar pergunta, quer mandar um videozinho perguntando, Seria legal, né? Bora lá que a gente vai estar respondendo. Isso mesmo. Tá? Mas não deixando de pontuar aqui, é muito importante você ir até a Clínica Cabral, tá? Porque nada como o exame, né? Nada como Exato. Avaliação e tal. Uma boa anamnese, né? Isso, então Isso, vai lá, com o toma um paciente. cafezinho, conhece o nosso espaço e você já pode estar conhecendo pessoalmente os nossos profissionais aí. É isso aí, verdade. Show de bola? Vamos se despedir, doutora Jadna? Então, queria agradecer primeiramente a Deus, né, que me proporcionou estudar a odontologia. Agradecer aos meus pais, que, como eu disse, são os precursores de tudo, né? Sem eles eu não estaria aqui e eles sempre estão ao meu lado. A minha filha também, minha querida filha. Que fez a escova. Fez a escova, Fez a a maquiagem. Ela fez a maquiagem, né? E agradecer ao meu irmão, à minha cunhada, que sempre estiveram do meu lado em momentos muito difíceis que eu já passei, né, na minha vida. E aos meus queridos pacientes, aos nossos pacientes, né, e quero dizer que eu também, cada vez Quer mais... falar o nome de algum aqui? Temos Tem vários, tantos, se eu tá? citar um, eles vão ficar Nós somos Eu chateados. acho, Gente que eles boa. ficam chateados se a gente Mas falar. mas só assim, a gente tem muitos pacientes que estão torcendo mesmo, até nessa nova etapa, né, que a gente está Nós vamos trazer esse podcast aqui. Eles estão lá numa empolgação, então eu quero agradecer muito aos nossos pacientes. Eles que são são, incentivadores, eles estão achando que é muito legal a gente aparecer no vídeo. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos lançar uma campanha aqui já então agora aqui, ó. Vamos lá. Pessoal que mais interagir lá nas redes da Cabral Clínica, tá? Pode ser sim um possível convidado aqui pro Cabralcast. Com certeza. Isso é legal, hein? Já vamos Verdade. lançar aí, tá? Vamos lançar uma campanha a partir de hoje aí desse nosso podcast. Aí uns 15 dias pra frente. Quem mais interagir, Verdade. comentar, Que compartilhar, talvez seja o próximo convidado aqui. Pra estar conversando aqui com essa equipe aqui maravilhosa. Né, doutora? Exatamente, pra interagir Show? com a gente, isso aí mesmo.
Gente, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais um podcast aqui nos estúdios da Nova Era. Obrigada pela confiança de vocês, né? Sucesso pra nós. Um grande abraço Amém. a todos que estão nos assistindo. Vai lá, segue aí, compartilha. Ó, tec no sininho. Verdade. Vai lá, segue no Instagram também. Compartilha. Tem dúvidas, Isso é importante. manda. Isso, manda pro pai, pra mãe, pra tia, pra avó. É isso Bora aí. lá. Vem fazer parte da Cabral Vem tirar as Clínica. dúvidas com a gente, Vem, né? vem. Fechou, um grande abraço. Valeu, gente. Obrigado.